Olá pessoal, começando mais um JuraPod. Ao meu lado, Gabriel Foguinho, o guerreiro aqui sempre comigo. Beleza, Jura? E anda preparado pro São João? Ave Maria, o licor já tá no sangue. Tô viva, vamos lá curtir São João, logo logo. Tá perto. E aí, quem quiser reformar sua casa, uma dica aqui, Dubai Magazine, vai lá na Dubai. Dubai fica na Rua Direta do Uruguai, bairro Uruguai. Vai lá tem mais de 40 mil itens para você quiser reformar sua casa, dar um up, arrumar seu quarto, sua sala. Né? Tem lustre, Jura? Tudo! Ave Maria, a Dubai é perfeita. Alô, seu Hassan. Obrigado, viu? Um abraço, seu Hassan. Se você quiser acompanhar a Dubai nas redes sociais, também no YouTube, no Instagram, também tem um site oficial, dubaimagazine.com.br. Lá tem uma novidade, compras acima de R$500, frete grátis para todo o Brasil. Você não precisa sair de casa, as compras chegam na sua casa, viu? E hoje nós temos um convidado especial aqui. Vamos falar de um assunto aqui bastante interessante. Aí eu vou tirar algumas dúvidas com ele aqui, é nosso amigo aqui, Jorge Vieira. Seja bem-vindo, meu nobre. Boa noite, Jura. Boa noite, Gabriel. Boa noite, audiência do JuraPod. Estou muito feliz de estar aqui presente para a gente trocar essa ideia hoje à noite e falar de outras coisas. Muito obrigado pela sua presença. Jorge, você é arquivologista? Eu sou arquivista. É um curso do Instituto de Ciência da Informação da UFBA. Sim. É um curso pouco conhecido, mas um curso essencial para a gestão de documentos, das informações das instituições públicas e privadas. Sim, eu trouxe você aqui também porque você é funcionário público, Exato. Federal, da Defensoria Pública da União. Isso, eu sou. E esse ramo é muito interessante porque nós estamos lidando com arquivos da vida humana. Perfeito, Júlia. Eu sou arquivista, né, na Defensoria Pública da União na Bahia. Sim. Não é a Defensoria Pública do Estado, mas é da União, que tem outras competências. E lá eu trabalho com os processos jurídicos, os físicos e os digitais. Mas a maioria hoje, né, pelo PJE, são os digitais. É isso que eu ia começar falando com você. Tem até um professor... Eu tive um professor que chama Leonardo Custódio, até juiz de direito, e ele foi estagiário de Miguel Reale, um dos nomes do direito, né? Grande Reale. Brasileiro, Miguel Reale, sim. que ajudou a criar o Código Civil, tá? Um homem bastante conhecido. Exatamente. E ele disse que naqueles momentos que ele era estagiário, e dos contos dele, disse que uma vez outro estagiário trouxe vários arquivos na mão, físico, e aí ao cair, o cara foi pegar os papéis que desmanchou o processo de qualquer forma, de qualquer jeito, amassando as folhas. E aí Miguel Reale pegou e chamou ele a atenção, disse assim: olhe, pega esse papel com cuidado, porque esse papel é vida. Exatamente. Então cuide bem como se fosse a sua vida. Exatamente. Então ali ficou uma lição para ele, ele passou isso para mim. E aí, falando sobre isso, a gente sai dos arquivos, processos físicos e vem para o digital, né? Exatamente. Isso eu estou falando no âmbito judicial. Quando também você fala de arquivista, muita gente, talvez erroneamente, como às vezes a gente pensou muita coisa, pensa que é aquele... Como o Gabriel estava até me falando nesse instante. Aquela senhora do armário. Aquela senhora do armário. Arquivo número 1, vai lá, abre, fecha... Mas a coisa evoluiu muito. Eu queria que você explicasse isso aí pra gente. Não, a sua abordagem foi brilhante. Quando nós trabalhamos com o arquivo, né, hoje em dia o arquivo jurídico é tudo virtual, a gente entende que cada processo daquele remete a uma vida. Quando um cidadão procura a Defensoria Pública para requerer, junto à Previdência, o seu benefício para um problema tipo neoplasia maligna, a gente tem a compreensão que aquele processo deve tramitar com certa urgência porque ele impacta na saúde daquele assistido. Então, assim, os prazos, a gente não perde prazo, porque um prazo perdido a gente pode prejudicar uma pessoa que precisa se aposentar, uma pessoa que precisa de um medicamento raro, né? Então, a gente, quando trabalha com os documentos, com os arquivos, a gente olha aquela massa documental como vidas, e certamente são. Quantas vezes a gente já ligou para um assistido para comunicar que o benefício foi implantado e a gente tem a triste notícia, Gabriel, de que a pessoa veio a falecer. Porque o lapso temporal da tramitação na justiça é muito lento no Brasil.
Muitas vezes o defensor público, o advogado, faz o trabalho dele. E as pessoas acham que o advogado que atrasa o processo. Eu falo, não, que quem tem mais interesse que o processo anda é o advogado, que ele vive disso. Sim. É a justiça que é lenta, né? Sim. Que aí já é outro debate, porque a justiça baiana é lenta, aí entra o debate porque a justiça baiana é lenta por conta das relações de poder que existe. Porque se a justiça funciona em um estado desigual como a Bahia, significa que a justiça ia de encontro à desigualdade. Se você pegar estados que não há uma desigualdade social tão grande, você vai ver que a justiça naquele lugar funciona. A justiça baiana não funciona porque é um projeto. Sim. E se ela funcionar, ela vai bater de frente com a desigualdade, como é um estado como a Bahia, como Salvador. E a gente viu vários casos acontecendo agora, como a Operação Faroeste, por exemplo. Sim. Então, é toda a concepção de tramitação de processo e o que está por trás da tramitação de processo. Nós, da Defensoria Pública da União, enquanto servidor que trabalha com a documentação, entendemos que atrás daquele processo há um cidadão que pagou seus impostos. Sim. E que precisa que sua demanda seja levada ao judiciário e que seja julgada a tempo. Sim. Mas, infelizmente, a lentidão da justiça, me parece que não é só uma questão técnica, Gabriel, é uma questão que se estabelece dentro dessas relações de poder da cidade de Salvador e da Bahia, do estado da Bahia como um todo. E essa gestão, Jorge, como é feito essa gestão lá dentro, essa gestão processual? Eu digo quando o processo tem um nascedouro, ele torna digital e chega na mão do profissional Jorge lá. Gabriel, hoje, a Defensoria Pública da União em Salvador, eu me orgulho muito desse papel, ela tem uma função diferenciada. Porque, assim, existe o cartório judicial, que recebe as intimações do judiciário, né? E recebe as demandas do assistido, que é a população que procura a Defensoria Pública. Nós estamos no centro desse processamento. Quando o juiz intima a gente de um ato ordinatório para cumprir um prazo, eu recebo essa intimação, leio a intimação, faço análise da intimação, porque muitas vezes o que acontecia, Júlia? Chegava a intimação de mero expediente. Intime-se a parte para atualizar a sua documentação médica. Tem mais de 3 meses. O cara está requerendo benefício assistencial, auxílio-doença. Mas só que o exame tem 5 meses. O juiz quer saber se realmente, nesse lapso temporal, o problema já se esvaiu. Então, ele envia a intimação para a Defensoria Pública. Muitas vezes, o que acontece nos órgãos no Brasil? A intimação chega, a pessoa que está lá no cartório recebe e envia para o advogado, o defensor público. Eu falo defensor público, mas é o advogado. Sim. O defensor vai abrir a intimação, vai ler, interpretar e vai dizer: tramite para o núcleo social, para a assistente social entrar em contato com o seu José, para que ele envie a documentação atualizada. Veja o lapso, o percurso que a informação leva, um ato processual simples. Hoje, através do projeto Rotinas Processuais, que eu criei com muito orgulho, o cartório de Salvador, a gente já interpreta o ato processual do juiz. Quando é um ato de mero expediente, fala: olha, intime-se a parte sobre os cálculos. A gente envia para o setor de contabilidade, com ciência para o defensor. Intime-se a parte para atualizar a documentação. A gente envia para o núcleo social, com ciência para o defensor. Ele vai estar ciente de tudo. Mas a gente encurta esse caminho processual. Por quê? A equipe do cartório de Salvador está capacitada a ler o ato processual, a interpretá-lo e direcionar de forma mais célere. O que acontece em outros órgãos no Brasil, eu vim de Brasília agora, fiquei surpreso, porque eu achava que a matriz, né, teria mais capacidade de responder. Não, lá na Geórgia, aqui a gente recebe a informação, como não tem capacidade jurídica, eu vou enviar para o defensor. Veja que o advogado gasta-se muito tempo com atividade de e-mail para ler um ato de mero expediente. Hoje, a Defensoria Pública de Salvador, ela supera isso. Os colegas do cartório civil previdenciário criminal já dominam no peito, eu vou dizer assim, já sabe para quem tocar, vamos dizer assim. É dessa forma que a gente trabalha. Amiga Jorge, no caso você está falando, quando você me dá essa informação, você está me dando essa informação do ponto de vista da Defensoria da União. Exatamente. Ou seja, os processos, como eu te falei anteriormente, que era físico, ele se tornou judicial. Aí veio vários sistema, Projude e tal. Exatamente. E hoje é PJE. PJE, SEU, vários. CRETA, a depender da região, muda muito os sistemas. Há um artigo muito interessante, Jura, que fala o seguinte: só o poder público, ele depende de mais de 80 sistemas para o cidadão dialogar com suas demandas judiciais no Brasil. Mas eu vou aproveitar você e vou fazer até uma crítica aqui no sentido do sistema judicial.
o Estado e a União adquirindo esses sistemas, veio e não conhecia realmente como o sistema funcionava. Eu observo assim, como advogado. É tanto que traz muito problema para o advogado, de peticionar, de juntar, de você fazer um pedido. Às vezes o pedido tem que antes você pensava, no sistema já não era mais pensado. Você quem vai fazer isso justamente é o técnico judicial lá na justiça, se vai ver se vai pensar ou não. Então, é outra gama. E aí também, vou fazer uma crítica, porque aí matam a gama de advogados, no caso. Advogados que não têm essa habilidade, esse traquejo, meio que está ficando para trás. Ou seja, tem a OAB, é habilitado como advogado, mas não consegue se comunicar com a justiça, nem ele não consegue. Jura, esse é um grande problema. O que é que está por trás disso? A celeridade processual e o impacto no meio ambiente. Não dá mais para tramitar processo fisicamente. Primeiro que isso demora muito, se você for submeter aos tribunais superiores. E segundo que tem um impacto gigantesco na produção de papel e armazenamento desse papel. O que eu acredito, e aí também eu vou na linha do CNJ, que é preciso unificar uma plataforma. Sim. Não dá para ter mais de 83 sistemas e plataformas e protocolos diferenciados na justiça como um todo. Então, se você estiver aqui na Bahia, por exemplo, TRF1, você vai ter que usar o EPROC. Mas se você for para Pernambuco, você vai ter que usar o CRETA. É outro sistema do Poder Judiciário. Eu sei que o PJE é bastante criticado, mas o PJE está sendo aperfeiçoado. Qualquer sistema, Jura, tem que ter muito investimento em tecnologia. Hoje mesmo eu fui pegar um aplicativo, escolhi um deles, vou dizer o nome aqui, demorou muito, o cara derrubou a corrida, aí você escolhe o outro mais famoso, vem rapidinho. Não é porque a pessoa desenvolve o sistema e deixa lá, porque você tem que botar muito investimento para funcionar. Sim. O PJE, com muito investimento, ele supre e mata essa diversidade de sistemas e esse obstáculo. Agora, os advogados que não se adaptaram à tecnologia é a mesma coisa dos taxistas em relação aos aplicativos. E ele tem que entender que isso é bom para o jurisdicionado, que precisa que seu processo tramite de uma certa velocidade e que a natureza não aguenta mais tanto papel produzido. Sim. Então, o que está por trás desse debate é essa celeridade processual e o impacto no meio ambiente. E eu advogo nessa linha. Você falando a questão do meio ambiente, mas até a gente chegar lá realmente, quando tudo estiver totalmente digitalizado, vai demorar um tempinho aí. Eu não sei, Jura. Por exemplo, a Defensoria Pública da União tem um processo de assistência jurídica, chama PAG, que era os nossos processos físicos. Sim. Hoje, há uns 5 anos, a gente já não produz processo físico, a Defensoria Pública da União. O documento já nasce digital. O que tem lá de página é passivo, é o que a gente produziu no passado. A Justiça Federal, a Defensoria Pública da União em Brasília, a gente não produz papel. O assistido chega no balcão, traz a documentação, a gente escaneia, devolve a ele, ele assina, e esse documento sobe eletronicamente através do sistema. Sim. É uma realidade que chegou. Sim. Então, eu acredito que isso já é um presente. E o CNJ tem suas metas. É o século, né? A evolução é o caminho, não tem volta esse caminho. A tecnologia chegou para avançar e o crescimento. Agora, Jorge, me diga uma coisa, a gente versando sobre defensoria. A defensoria hoje, a gente enxergando ela, a gente consegue ver ela abraçando como deve ser, abraçando quem não tem acesso, quem não tem essa condição, contribuindo juridicamente com o povo. Ela consegue chegar junto hoje? Do ponto de vista da estrutura, não. Só existem 3 defensorias públicas da União no estado da Bahia, 417 municípios. A demanda reprimida é gigantesca. Agora, os defensores públicos, os servidores terceirizados, os estagiários, têm uma função hercúlea em relação à atividade. A gente trabalha de uma forma, em parceria, que a gente consegue dar conta da demanda, por exemplo, auxílio emergencial, Sim. que resvalou na Defensoria Pública da União. Eu tenho uma colega minha agora, uma colega que eu conversei com ela ontem, ela está com crise de ansiedade da demanda que ela recebeu, porque ela lia os casos das pessoas que estavam passando fome, e ela hoje está com crise de ansiedade. Sim. A gente se ajuda da Defensoria Pública. Por ser um órgão que é pequeno também, né, que houve um impedimento da medida constitucional 80, que previa a Defensoria Pública da União em todas as comarcas,
agora, no 14 de julho, ela foi barrada pela medida constitucional 95. Então, assim, a Defensoria Pública hoje é um órgão que não consegue dar conta do ponto de vista da estrutura, mas seus defensores públicos, ele tem uma paixão pela causa, que é de motivar. Razão pela qual hoje eu me matriculei no curso de Direito da Faculdade Baiana de Direito. Sim. Inspirado pelo fazer desses profissionais, que me inspiram, porque se envolve com o assistido, pede para a gente ligar, manda procurar documentação, manda verificar, manda ligar para a vara para tramitar o processo, porque já foi concluído há mais de 3 meses. Veste a camisa de fato. Veste a camisa. É um negócio, como a gente trabalha no coração, a gente percebe o fazer. Então agora você me contou agora que você se matriculou no curso, então deixou de ser, estava brincando aqui, o Rábula. Essa conversa de Rábula é interessante, porque como eu me inspirei, eu viajo em Cintura da Bahia atendendo a população no projeto de defensoria. Essas 3 defensorias que você disse, está localizada onde aqui no estado da Bahia? Feira de Santana, Vitória da Conquista e Salvador, na Paulo VI. E aí divide por regiões, por exemplo, Salvador atinge alguns municípios mais tem a próximos. subseção judiciária que cada defensoria pública ela acaba abarcando ali e as demandas são reportadas. Obviamente que a gente não dá conta do território como um todo, porque é muito grande e só tem 3 defensorias públicas. E aí a gente não sabe como é que é gerida as demandas reprimidas, que devem ser gigantescas. Mas você estava falando sobre o Rábula. E eu criei um projeto chamado Projeto Acesso, que é um projeto que trata justamente das demandas extrajudiciais. Como eu nasci na comunidade Nordeste Amaralina, chamada do Rio Vermelho, o que é que acontecia? As pessoas sabiam que eu trabalhava na Defensoria Pública e me traziam as demandas. Batia na porta, né? Eu já estou com essa dúvida aqui. Eu aí comecei a tirar a dúvida porque realmente era do meu dia a dia. Isso foi aumentando, Jura, de tal forma que eu falei, não, eu vou criar uma estrutura, porque eu tenho amigos advogados que estão sempre tirando minhas dúvidas, eu estou ajudando a população. Isso foi crescendo. E eu criei o Projeto Acesso. Sim. Daí, como a demanda aumentou de forma exponencial, eu fiquei um pouco sem jeito de estar todo o tempo acionando meus colegas da assessoria, dizer, olha, eu estou com essa dúvida dessa pessoa aqui, Dona Maria, aquela coisa toda. E comecei a estudar direito. Comecei a estudar e atender a população. Mas sem estudar sem vínculo na universidade. Sem vínculo nenhum. Sem vínculo nenhum. Sem um canudo. E aí tem gente que acha que até eu sou advogado. Não que eu me passava, mas eu atendia a população, porque, na verdade, a ideia de desencastelar o direito é uma ideia que me deixa muito... que eu acho que é muito correta. Eu acho que você dava informação, não era questão. Eu dou informação. Eu tenho uma formação de arquivologia no Instituto de Ciência da Informação. Na verdade, eu só pegava, ia para a internet e interpretava. O caminho é esse aqui. Quando a pessoa está com uma demanda judicial na vara de família, a pessoa ia na Defensoria Pública. E quando a gente atendeu a pessoa, eu falei, minha senhora, isso aqui é na DPE. Mas na cabeça do cidadão, saber o que é DPE, DPU, MPU, MPE, não é fácil. Sim. E foi o que acontecia. Quando a gente viaja para os interiores, o que é que eu fazia? Eu fazia uma triagem. Eu assim, gente, aqui é uma triagem, eu quero ouvir você. Não precisa contar a história toda, não. A história toda você contar para o defensor, que vai te ouvir. Mas por que a senhora veio aqui? Conte rapidamente. Porque quando a pessoa diz, não, que meu filho foi preso, não sei o quê. Como foi o crime? Sim. Se for um crime, foi tráfico de drogas, falsificação de moeda, tráfico de pessoas, crime federal, não, você aguarda aqui. Não, ele brigou com o vizinho pegou, agrediu. Não. Então, senhora, a DPE já estava com um papelzinho de caminhamento, você vai para a DPE. Porque a pessoa não ficava ali o tempo todo, o que acontecia, Gabriel, que a pessoa ficava na fila, na hora de ser atendida, a demanda não era nossa. Aí a gente faz uma triagem, conversa rapidinho com o cidadão e vai dizer, não, aqui você vai procurar a Defensoria Pública, aqui você vai para o Ministério Público, primeiro você tem que ir na agência da Previdência pegar negativo, você já pediu a Previdência, a aposentadoria? Não, como é que você quer que a gente entre com ação? Você vai requerer administrativamente esse pega negativo, e pega negativo e traz para a gente. Então, assim, dessa forma a gente foi aperfeiçoando e instruindo. Eu achava que era uma coisa banal, e aí quando a gente foi perceber a demanda reprimida que existe nas comunidades, Jura, gigantesca. Sim. A gente começou a requerer o BPC pelo meu celular. A demanda foi chegando assim, qual a idade da senhora? 75. A senhora mora com quem? Eu moro sozinha. Vive de quê? Eu congelo água para fazer o gelo, para fornecer no bar, ali no Tocaia, ali no Parque de Exposição. A senhora vive de tem uma sinuca aqui. A senhora sabe, a senhora vive com essa analfabeta. 75, dona Solange, ela 75. Dona Solange, a senhora já tinha direito ao BPC aos 65. Como veio a pandemia, assim que dona Solange, dona Leli, essas pessoas que a gente atendeu, tudo tinha direito, Júlio. Sim. E a gente, rapidamente, o celular, dentro da documentação, e fazia o requerimento administrativo pelo INSS. Em poucas semanas, as pessoas já estavam recebendo o BPC Loas. Sim. E isso explodiu. Quando veio o auxílio emergencial, o que nós fizemos?
a gente criou um procedimento no TikTok ensinando a população baiana de como requerer, né, a defesa através do setor de atermação online pelo TRF1. Porque como as pessoas estavam distantes da subseção judiciária da Defensoria Pública da União, precisava entrar com seu requerimento, né, impugnando a decisão da negativa do auxílio emergencial. Mas o TRF1 estava com o link aberto, o setor de atermação online. O que foi que a gente fez? A gente criou um TikTok. Eu peguei a câmera e fui fazer um passo a passo, como a Dona Maria deve fazer para entrar com o seu requerimento também do setor de atermação. E assim a gente atendeu muitos estados, muitos municípios, muitas cidades do interior da Bahia. Você falando sobre a questão de ter só 3 defensorias públicas da União, o Estado também ouviu uma reportagem recentemente que aqui no estado da Bahia, de 417 municípios, nós só temos 443 defensores públicos distribuídos no estado. E aí eu estava pensando recentemente, eu disse, e cadê essas causas todas como é que é resolvida? Eu como advogado até me questionei. Eu digo assim, cadê essas causas que não chegam para os advogados privados? Então é uma conta que não bate, às vezes, a gente pensando assim de forma geral. O cara diz assim... Você acha que tem demanda reprimida para pouca estrutura de defensores públicos? A demanda reprimida, às vezes, nem aparece. Como você está me falando, que você descobriu que tinha muitas demandas reprimidas. Mas eu digo assim, a pessoa pensa assim, o mercado da Bahia para o ramo do advogado está saturado. Mas quando você pega o número de advogados em relação à população da Bahia, você diz, rapaz, tem mercado aqui. E quando você pega o número de defensores públicos estaduais, você vê que é quem para atender esse público. Sim. Então, eu acredito que essa demanda realmente está escondida em algum lugar aí que a gente não consegue. Mas também tem uma questão financeira, né? Sim, de você ter o acesso ao advogado. Por isso que eu achei interessante quando ele falou desse projeto Acesse, né? Isso, projeto Acesso. Eu achei interessante. Porque você acaba jogando uma fronha, né, um guardanapo no buraco da Defensoria Pública de não ter a capacidade mesmo, infelizmente, né, de ser humano para poder cobrir, né? Exatamente, Gabriel. Porque assim, o que acontece com o Projeto Acesso hoje? A gente tem uma rede de advogados parceiros que a gente condiciona o seguinte... É sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Vinculado a alguma associação, tal? Na Associação Jorge Vieira. Tudo é arco do meu próprio suor, e construí o site, a demanda, a hospedagem, o domínio, tudo Jorge Vieira. Qual é a condição que eu tenho com os advogados parceiros? Isso aqui não é um projeto caça-níquel. O atendimento aqui é sempre, se precisar, primeiro que a gente encaminha para as instituições, Defensoria Pública da União e DPE. Se o assistido, se o participante, que a gente chama de participante, desejar ajuizar uma ação, a gente faz a indicação do advogado, mas só que o advogado não deve cobrar. Só no êxito. Sim. Só no êxito. Se no êxito você deve cobrar. Mas não chega assim, você tem que pagar, Dona Maria, tem que pagar aqui tantos por cento. Não. Porque o nosso público-alvo não tem condições de fazer, não tem condições financeiras. Tanto que a maioria das nossas indicações é a DPU, DPE, a gente sabe como é que funciona o atendimento, a gente passa os procedimentos, os requisitos, né, o dia do atendimento, como é que é feito o atendimento, tudo para essas pessoas. A gente já tem um mapa para fazer isso. Mas se a pessoa desejar, os advogados parceiros sabem que a condição é essa. Entendi. Agora, eu tenho curiosidade, Jorge. Pode falar. Eu vendo até as redes sociais de Jorge, eu achei uma coisa interessante. O Jorge que você me relatou aí, que veio do Complexo do Nordeste de Amaralina, que eu acredito que não teve as condições financeiras, um jovem negro de um bairro periférico de Salvador. Como esse jovem, né, chegou, porque é até bom a gente falar por conta da curiosidade, que me levantou até o curso. Sim. Né, de arquivista, como esse Jorge descobriu esse curso, como o Jorge chegou na Universidade Federal e como o Jorge ingressou Se interessou pelos estudos, porque muitas vezes fica no caminho. É isso, e chegou no concurso federal e pela nossa conversa aqui de bastidor, você me relatou que passou em 4 concursos. Passei em 5. 5 concursos. O que aconteceu, Gabriel e Jura? E o que me interessou mais foi essa questão do jurídico que te levantou. Foi alguma coisa também, até essa questão de levar acesso à comunidade
a esse jurídico, essa questão, foi só por conta do trabalho que você viu a deficiência ou um contexto histórico seu também? Houve um contexto gigantesco. Na verdade, minha história começa com o movimento social, que me submeteu a esse projeto de liderança, o qual eu tive a oportunidade de conhecer o ministro Joaquim Barbosa. Sim. O deputado Luiz Alberto fez essa ponte lá em Brasília, junto com esse projeto de liderança. E aí, nessa oportunidade, eu fiz uma pergunta ao ministro Joaquim Barbosa. Eu falei, ministro, como jovens negros, eram 21 jovens negros. De todo o Brasil ou da Bahia? Salvador. Sim. Salvador. Como jovens negros podem mudar o Brasil? Como um jovem negro pode contribuir para a mudança do Brasil? Ele falou, o serviço público feito com dignidade, você vai ajudar a população. Jura, Gabriel, eu voltei com isso na cabeça como se fosse a verdade, fosse o cálice sagrado. Eu estudei por 8 meses e vim de escola pública, do Manuel Devoto, Sim. ali no Rio Vermelho. Eu estudei por 8 meses de forma insana. Eu só tinha 2 coisas na cabeça, respirar, comer e estudar. Não tinha tempo perdido para mim. Eu estava estudando dentro do ônibus, eu estava estudando quando eu estava dormindo, eu estava estudando o tempo todo. E aí eu passei nesses concursos. E para a gente nada é fácil. Quando chegou maio de 2010, surgiram 4 concursos. Defensoria Pública, IFBA, Ministério da Saúde e Prefeitura Municipal de Camaçari. Você pode botar no Google aí, velho. E aí eu cheguei para o meu grande professor Renato Braga. Professor, o que é que eu faço? E eu morando em Santo Inácio, não tinha metrô, era um inferno na estação Pirajá. Saía às 6 da manhã e voltava à meia-noite, porque eu fazia o cursinho à noite. Sim. E aí ele olhou para mim e falou, foque em um, você quer qual? Eu falei, como eu tive a influência de Joaquim Barbosa, eu Defensoria Pública. Mas o concurso da Defensoria Pública era o último. Era o último final de semana de maio. Aí eu parei, pensei, eu falei, gente, eu estou precisado. Eu vou fazer todos. Foquei nos 4. E passei nos 4 e fui convocado, nomeado nos 4. Quando encontrei o professor Renato Braga, eu falei, professor, ele diga, lembra da dica que o senhor me deu sobre concurso público? E aí você focou? Eu não foquei não, passei nos 4. Ele me olhou assim, sério? Eu falei, passei nos 4. E aí entrei na Defensoria Pública, mas sempre com esse DNA da liderança, do curso de informação que eu tive. Mas aí você já tinha o curso de arquivista? Já tinha um curso de arquivista, porque aí eu já tinha feito a universidade, já estava formado, e aí eu estava fazendo concurso público. Foi nesse inteirinho de conhecer Joaquim Barbosa, me formar em arquivologia e partir para o concurso público. Sim. Mas essa experiência com Joaquim Barbosa foi potente. Foi ela que disse assim, o negão chegou, eu vou chegar também. Foi o dedo na ferida, como diz. E aí não teve quem me segurasse. E aí dentro da Defensoria Pública, através da inspiração dos trabalhos de defensor, eu falei, eu posso mais. Aí criei o Projeto Acesso, atendendo a população, e hoje eu me matriculo na Faculdade Baiana de Direito para começar a graduação em Direito. Eu não sei onde vai parar, porque eu acho que a minha vida é isso. Você aprende, produz, aplica. Eu sempre juro, eu tenho uma preocupação em resolver problemas. Quando eu resolvo um problema, quando eu me deparo com um problema, primeiro que eu teorizo, que eu vou escrever, eu vou pesquisar. Né? E segundo que eu fazer, eu preciso de ferramenta para ampliar. Eu acho que nessa questão do projeto de acesso, eu acho que eu cheguei ao meu limite, eu acho que eu preciso realmente fazer uma graduação para ver aonde eu posso chegar, mas assim, eu estou muito feliz por essa fase da minha vida, de eu poder servir a população baiana de alguma forma. Agora, só uma curiosidade também. Você sabe que esses projetos sociais, às vezes, dependem de recursos. Eu sei. E aí, como você não já pensou em estruturar ONGs e tal, e para buscar para você até sustentar, porque uma vez tendo esse recurso, você poderia arcar com alguns advogados, não pagar o valor real das causas, mas eu digo assim, para dar um subsídio melhor, até para uma assistência mais... Alô, seu Hassan? Jura, é o caminho natural. Sim. Mas, Jura, eu faço tanta coisa, Jura. Eu estava pensando, um colega falou assim, Jorge, tu só dá... até para ampliar, eu digo, até para ampliar esse serviço. Eu tô na estrutura Bob Esponja. Uma demanda gigantesca em cima, com 2 gravetos embaixo. Jura, tudo isso está no radar. Tudo está no radar. E eu estou colocando dinheiro nesse projeto, porque muitas vezes o ambiente de negócio que a gente participa aqui em Salvador é muito ruim. Você acha pessoas que realmente se comprometam para fazer algo de qualidade. O caminho seria esse, submeter a projeto. Eu penso fazer isso, mas só que eu estou sozinho, Jura. Eu atendo a população, eu chego na plataforma, coloco, porque assim, quando eu atendo uma pessoa na comunidade, o que é que eu faço? Eu pego aquela pessoa que tinha
os requisitos necessários para aferir um BPC-LOAS, escreva a história dela, não digo o nome, eu digo assim, atendimento número 30, né? Usuário número 30. Você vai vendo, você acessar o site do processo de acesso. Fulano de tal, trata-se de uma demanda de dona fulana, nome fictício, número tal, que solicitou o BPC e a condição era ela precisa de ter 65 anos, né? Botou as condicionantes. Por que isso? Porque outra dona Maria, de outra comunidade, ela pode ler aquilo e dizer, assim eu tenho direito. Então, eu me encaixo nessa questão. Eu aqui tenho 2 telefones, um do Projeto Acesso e o meu. Eu atendo, e as pessoas ligam no final de semana, eu precisava ter outro número por isso. Então eu atendo, eu registro, eu pesquiso, eu oriento, eu faço vídeo no TikTok, envio para as pessoas. Não tenho tempo para escrever. Você chuta, agarra, cabeceia. E ainda por cima eu me inventei agora de ser membro de banca de heteroidentificação racial por 3 órgãos públicos federais. Então, assim, eu gostaria muito de tivesse alguém querendo participar do Projeto Acesso, colaborar. Eu não tenho validade nenhuma, um pedaço do céu eu entrego aqui a qualquer um, porque essa é uma ferramenta importante. A gente tem no Projeto Acesso, Júlia e Gabriel, a premissa que tem uma escuta qualificada. Eu tenho uma esposa que é assistente social, aprendo muito com ela me dá muitas dicas em relação a isso. A gente tem a empatia de escutar o problema da população, porque muitas vezes chega no órgão público, as pessoas têm medo do servidor público, e infelizmente há uma questão de distanciamento no atendimento com alguns servidores públicos. A gente tenta ter empatia. Se bem que a Defensoria Pública, na pesquisa do CNJ, foi o órgão mais bem avaliado no atendimento pela população. E isso dentro da Defensoria Pública é uma marca, mas se tratando de outros órgãos, a gente recebe a demanda... Porque já é um órgão também direcionado para esse atendimento. Exatamente. Então, tem essa demanda reprimida, mas assim, eu preciso de estrutura. E até para ter uma pessoa assim, eu estou com dificuldade de achar. Quando eu falo isso com você, a questão do financiamento e buscar esse financiamento, justamente por isso, porque como eu sou da área jurídica, os processos realmente judiciais, ele tem um começo, meio e fim. E até como você falou no início que a justiça é morosa, que você estava falando. Sim. A justiça que é morosa, não o advogado. Que é morosa. Então, o que é que acontece? Até chegar a esse fim, que o assistido ou participante, como você disse, ele quer resposta. Essa resposta não chega e tem um desgaste para quem está naquela linha de frente, para fazer aquele intermédio. E aí o tempo da pessoa realmente, às vezes, não... Mas é a comunicação, Jura. Porque o que é que acontece hoje? A gente recebe alguns casos que a pessoa já tem advogado. A pessoa, Jorge, olha aqui, Jorge, porque está demorando muito, acho que o advogado está assumindo, não me responde mais. Muitas vezes o advogado está em saco cheio. Porque o assistido ou participante ligar toda semana. Agora imagine um advogado com uma carteira de 200 clientes e cada um ligando toda semana. O cara não tem vida. Eu compreendo essa dimensão. Mas só que, para você ter um bom judiciário, um bom direito, você tem que ter também clientes capacitados a entender como é que funciona a coisa. Como é que roda a engrenagem, né? Sim. No Projeto Acesso tem que ter a premissa. Primeiro, que vai falar a verdade para você. Se tem direito, se não tem direito. Eu não vou vender falsa esperança. E segundo, você tem que entender que o que atrasa é a estrutura do Poder Judiciário. E não seu advogado. E aí você tem que, quando eu falo assim, daqui a um mês você liga, porque eu aqui, na experiência de gerenciar processos judiciais, eu sei que demora isso. Porque o juiz tem prazo impróprio, você sabe disso, Jura, como advogado. Sim. Né? O advogado tem prazo, ele tem que obedecer 15 dias, quando for um órgão público, prazo em dobro, mas o juiz tem prazo impróprio. Aí o processo está concluído há 6 meses na mesa do juiz, como é que faz? Aí liga para cobra do advogado e fala assim, se você for de cobrar alguém, cobre da vara, que lá está o seu processo. O advogado já fez a parte dele, já peticionou, está concluído para o juiz. E esse processo concluído para o juiz, às vezes o advogado já cobrou. E às vezes dá até recuada para o juiz não achar ele chato. Ainda tem isso. Tem mais. Qual é o grande lance do Projeto Acesso? A gente traduz. Porque quando fala assim, está concluído para o juiz, as pessoas pensam, por que é que está concluído para o juiz? Concluído? Não. Concluído quer dizer, está na mão de... Então, quando você vai ver se o assistido, o participante, entra no site, ele fuça, né? Está escrito que está concluído, concluiu, não concluiu o seu processo, tipo assim, finalizou. Concluído quer dizer, está na mão de... E o juiz não tem prazo para devolver. Se você for fazer algum tipo de pressão, não ligue para o seu advogado, ligue para a vara. Vá tomar cafezinho com o servidor, vá lá falar com ele. Vai na assessora do gabinete. Vai na assessora do gabinete. E aí, o participante, o assistido, tem noção de como é a estrutura.
Então a gente tem esse cuidado, porque se a gente. O que acontece? O direito encastelado, que muitas vezes a terminologia jurídica afasta o cliente do advogado. E na verdade deve ser o contrário, tem que chamar o cliente perto do direito, para ele compreender a dinâmica disso. E muitas vezes não. O advogado ele concentra toda a informação, muitas vezes não passa nem no número do processo, nem do protocolo de acompanhamento que o cliente tem direito de acompanhar. E está tudo no número do advogado. Aí eu pergunto à pessoa, cadê o número do processo? Ah, eu não tenho não. E do protocolo? Eu não tenho não. Mas como assim você não tem? Eu não tenho. E o advogado deveria, olha, dona Maria, aqui, esse é o número do processo. Eu sei que é complicado, mas você tem que fazer esse exercício para chamar a responsabilidade do processo. Sim. Porque correto. Quando o advogado encastela o direito, o participante, o cliente, acha que o problema está no seu advogado. Sim. E o que não falta, Gabriel, é assistido, participante, achando que a culpa é do advogado. Aí eu digo, olha, eu não vou. Primeiro que eu não sou advogado, eu não posso nem fazer isso. Acessar, apesar que eu tenho todo o acesso da Justiça Federal, porque eu tenho uma senha do PJE, mas eu não posso adentrar o processo, porque isso aí... registro. Exatamente, eu não tenho registro. Aí eu explico a estrutura, não vou problema, eu sou advogado, é a pessoa mais interessada que o processo ande, minha filha. E aí a gente vai instruindo a população, ela vai se conscientizando desse papel. Ô Jorge, você tem comentado a questão dos processos judiciais, voltando um pouquinho, do funcionamento em si. Por exemplo, quando eu pego essa prática toda do assistido, do participante do seu projeto, que quer ter acesso ao judiciário e até a demanda dele, mas tem esse entrave dos sistemas. Certo. Tem esses entraves do sistema. Por exemplo, da Defensoria Pública da União, que é o seu ramo, que é o seu campo. Você tem lá, justamente, você é esse técnico e conhece de processo e você anda muito com o processo. Anteriormente, os processos, isso está acontecendo também no judiciário, porque no processo, eu estou fazendo muito comparativo com o processo físico para a gente entender o judiciário, como é que está hoje, essa questão da informatização. Antes eu peticionava e o servidor só fazia encaminhar para o juiz dizer o direcionamento. Hoje, com o sistema, você já consegue andar esse processo sem o mesmo juiz ver ou o defensor ver. Sim. Porque tem algumas características ali ou algum comando que você já adianta o processo. Sim, exatamente. Você encurtou o caminho do processo. O advogado, a parte, ela consegue movimentar o processo. Pegar a documentação, converter no formato adequado e, com isso, movimentar o processo. Antigamente, você tem que ir na vara, ir no balcão, o servidor tem que receber essa documentação, a pensar no processo, a achar o processo no galpão físico. Sim. Isso levaria dias. E hoje, com o PJE, com essas novas tecnologias, a celeridade processual é gigantesca. Isso com uma boa vontade, né? Que se existisse uma má vontade ou um processo apadrinhado... Isso não vou negar que acho que deve existir. Não, isso na época. Não, eu estou dizendo do papel. Do papel. Sumiu o despacho, sumiu. Exatamente. Imagine você, uma parte pede vista de um único processo. Pede vista, pega e rasga a prova. E entrega. Não, toma aqui. Chega na hora, o juiz vai analisar, cadê a prova? Sumiu. Não, isso até um acesso à informação, até todos, né? Exato. Tá ali tudo digitalizado, bonitinho. Exatamente. Zero reclamações. Agora, Jorge, eu vi também que você ministra muitos cursos, palestra, né? Sobre gestão processual. Exatamente. Que é justamente esse projeto que eu criei de gestão de rotinas processuais, que instrumentaliza o jovem a trabalhar com advogado nessa perspectiva de ser uma mão de obra mais crítica do ponto de vista da gestão de documentos e da informação. Porque a grande queixa dos defensores públicos é que eles gastavam muito tempo com atividade de e-mail, de receber a documentação. Porque quando, assim, você trabalha em uma empresa ou em um órgão público, quando você vê um brasão, ninguém quer ler. Não, é para advogado, E você, não, eu ficava muito intrigado com isso. Porque quando eu assumi o cargo, eu tinha um trabalho cara a crachá, Gabriel, porque eu não sabia o que era. Chega isso aqui, quando chegar esse documento aqui, você faz isso, manda para tal ofício. Eu fazia só a triagem, mas não quer entender desse documento. Deixa eu ler aqui. Pronto, eu comecei a ler, mas... Aí, quando eu via que o documento era para ser entregue à minha colega do lado do serviço social, mas eu tinha que mandar para o defensor depois mandar para ela, eu falei, mas por que eu não mandei? Por que eu não mandei para ela? Encurtou o caminho logo. Eu mandei para ela. Aí eu peguei, não, eu vou ler. Aí eu falei, não, gente, não é possível.
Não é possível que eu não vou saber ler. Então, assim, se eu, como um técnico da Defensoria Pública da União, estava com essa dificuldade, já tinha esse e era competente para isso. Você encurtou um dia, um mês, um ano, né? Curtei muito. Sim. E hoje a gente trabalha, os defensores de Salvador tem esse privilégio, ao passo que algumas unidades no Brasil, inclusive Brasília, a coisa é diferente. Eles que vão ter que abrir o processo, ver do que se trata, porque o servidor chega assim, chegou algo para você. Chegou uma intimação para você, não sei, chegou uma intimação. Sim. E aí o defensor vai ter que abrir a... Agora me tira uma dúvida, Jorge. A gente vê um órgão desse que tem uma extrema importância para a população, que não tem o acesso ao advogado, que não tem a estrutura financeira para pagar. E em questão internas, trazendo para nível governo federal, há investimento nessa instituição? Como é que o governo federal vê esse benefício com a população desse defensor público? Pergunta interessante, Gabriel. Dentro da relação triangular entre o Ministério Público, a parte que ataca, o Judiciário, onde o juiz está, a magistratura, onde o juiz julga, sim, e a Defensoria, como não está dizendo, a quem defende, o polo mais fragilizado, que tem menos estrutura e que paga a folha de todo mundo, porque é a população que paga os seus impostos, sim, é a Defensoria Pública. Olha que engraçado. Sim. A Defensoria Pública. Quer dizer, eu tenho 3 defensorias públicas para o estado da Bahia com 417 municípios. Uma estrutura ridícula diante do Ministério Público e diante da magistratura do Judiciário. Quer dizer, se o governo... E aí eu não entendo, e aí vamos falar um pouco de política. Quer dizer, me perdoa, que eu vou usar até uma expressão, é chibata batendo, mas não tem... Não me perdoa a expressão, mas é chibata batendo e você não tem nada para... Não tem um escudo. Eu não entendo, Gabriel. Mas no Judiciário tem a questão de a briga das armas. O caso da disparidade das armas é... Pronto, você falou o termo correto, disparidade das armas. A disparidade das armas no direito. Então eu tenho o Judiciário que está forte... Presente em todas as comarcas, o Ministério Público forte e a Defensoria fraca. A Defensoria defende quem? Só defende quem? Hipossuficientes. As pessoas que não têm condições de pagar o advogado. Se uma pessoa chegar na Defensoria Pública, Gabriel, recebendo R$3.000, ela não é atendida. Ela já não é considerada hipossuficiente. Então a gente trabalha com a população empobrecida. Sim. E essa população não tem um órgão que faz frente às suas demandas. As pessoas que estavam no extremo sul, as pessoas que estavam no norte do estado da Bahia, que precisaram de defesa do auxílio emergencial, como é que essas pessoas tiveram seu direito garantido? Eu não sei. Porque a estrutura da Defensoria Pública não chegou. E aí você faz me lembrar uma coisa, por exemplo, dos prazos. Como você me falou, a gente tem prazo para cumprir, o advogado tem prazo para cumprir. É a questão do... Quando chega o prazo para o defensor público... Prazo em dobro. Em dobro. Mas o problema é a demanda dele, que é muita. Será Isso, que ele consegue cumprir com a demanda que tem? Consegue. Eu falo porque, como eu trabalho em cartório, eu trabalho com as intimações, citações, notificações. Porque uma coisa é o advogado. O advogado eu tenho aqui. Se eu ver que eu não vou cumprir, ou eu chamo um colega, me ajude, pelo amor de Deus... Heroicamente. Me chame, pelo amor de Deus, peticione para mim, tranquilo. Ou então eu reduzo o número de meus atendentes. A gente não pode fazer. Você já não pode. A Defensoria já não pode. Chegou, bateu na porta. Tem os critérios para ser atendido de hipossuficiência. Tem que ser atendido. Eu sei de uma coisa, já estou ligando minha bolinha de cristal aqui, que futuramente vamos ter um defensor público federal ainda. Eu não sei, eu tô focado mais no projeto Acesso, né? Eu acho que eu sempre, hoje, né? É engraçado, hoje eu estudo com muita tranquilidade. Antigamente eu estudava para sobreviver, né? Tem um lugar ao sol. Hoje, na minha condição, eu tenho um prazer, Jura, de estudar com aquele prazer. Assim, eu quero conhecimento, não quero nota, eu quero conhecimento. Então, esse desafio de um curso de graduação em Direito, ele foca muito no projeto Acesso. Eu acho que eu terei mais elementos para instruir a comunidade nos seus direitos, de uma forma bem pedagógica, que avance essa percepção do acesso à justiça, que é o nosso grande entrave. E a revolta de não ter políticos que defendam o acesso à justiça dentro dessa estrutura ridícula entre a Defensoria Pública, a magistratura e o Ministério Público, é uma coisa que me chamou a atenção, porque a pauta da Defensoria Pública não é uma pauta política. Dialoga com milhares de demandas dos baianos. Sim. Por quê?
Porque eu sempre... E olha que eu represento os servidores públicos nacionalmente, eu sou um dos representantes que dialoga com a chefia nesse sentido. E a gente foi procurar alguns atores políticos e dizer, olha, existe isso, uma disparidade tremenda de um órgão que trabalha essencialmente com a população empobrecida. E a gente não vê essa defesa pela Defensoria Pública, que vai dialogar com milhares de demandas sociais, previdenciárias, assistenciais. E quando você está lá... Sobrevivência, né? Ver pessoas dormindo na porta da Defensoria Pública, bicho. Dormindo para ter... Para conseguir uma cena. E quando você vai ler os casos, é um negócio, Gabriel, de outro mundo. De outro mundo. Eu vou me interessar em contribuir com e participar. Venha, a gente está precisando. Mas eu tenho uma limitação no sentido. Eu vou te falar uma história minha. Diga por exemplo, lá. Quando eu estava no período de me formar, que eu já era estagiário, só que eu sempre fui estagiário atuante. Uhum. Eu entrei em um atendimento jurídico e em 6 meses eu fiz 600 audiências, participei de 600 audiências. 600 audiências. Porque eu fiquei na linha de frente de atender juizado crime, GECRIM. E eu atendia a tarde toda. E aí eu cheguei naquele período da minha formatura e dizia, não, participe de 4 audiências ali e tal, para ter a prática. Como eu já estava no órgão, exercendo a minha função de estagiário, eu atendia e aparecia a demanda, eu digo, eu vou, porque eu queria aprender e ver como é que funciona. Exato, aí chegou um ponto que eu sabia a audiência de trás para frente, da frente para trás. Sabia o já rito, sabia o que acontecia. Todo o rito você já sabia. Já sabia, eu dizia assim, fique tranquilo. Pelo caso da pessoa, eu dizia, fique tranquilo, vai acontecer isso. Eu preparava a pessoa, quando chegava lá, dava o que eu falei. Então eu já... Você vê como é a mágica de se conhecer o procedimento, né? Mas aí, por que eu cheguei também nessa de, em 6 meses, fazer 600 audiências? Eu fazia Lauro de Defesa Simões Filho, Camaçari, pegava meu carro, gasolina minha. Eu tinha, não era um projeto, mas por eu querer aprender, querer com sede de aprender, eu digo assim, eu tenho que fazer uma coisa para quando me formar, eu estar conhecido. Na minha cabeça tinha isso. Faz sentido. Então eu peguei e disse assim, eu vou cair para dentro. Aí o dinheiro que eu ganhava como estagiário era para pagar a gasolina do meu carro. Porque eu ia. E também outra coisa, delegacia também. Eu fui muito para delegacia. Então, e a gente percebe quando a gente atende o público que a falta de informação é muito grande, né? Exato. E quando você fala no GECRIM, né, que são os crimes de baixo potencial ofensivo, na Defensoria Pública a gente trabalha com o GEF, né, que é os Juizados Especiais Federais, que são ritos menores, né? Sim. E aí quando a gente vai falar para o público, né, do projeto do acesso, diz assim, o que é isso? Eu falo assim, olha, quando você está no supermercado, se não tem a fila normal e tem aquela fila de poucos volumes, pronto. Aqui é para quando o rito for muito célere, você pegar essa fila menorzinha, para você não pegar uma fila com os grandes e demorar, seu processo demorar mais ainda, foi criado esse tipo de procedimento. E aí quando você fala que você participou, fez mais de 600 audiências, por que você sabia o resultado do processo? Porque quem sabe de procedimento tem mais vantagem do que quem sabe da matéria. Exatamente. Você consegue prever. O procedimento. Exatamente. O procedimento, o segredo da rito ação, processual. O rito processual. Exatamente. É isso mesmo. Exatamente. E agora o acesso vai ter... Mas aí eu falei isso para eu te falar outra coisa. Pode falar. É a questão quando eu disse a você que em 6 meses eu fiz 600 audiências participando, era louco minha vida. Chegava aqui, tinha 4 audiências, 5 audiências por dia, saía de um, entrava em outro, porque eu queria. E o pessoal começou a me indicar, chama o doutor Juraci, vamos no doutor Juraci. Eu estava no período finalizando o meu curso de Direito, mas como eu já era estagiário, eu tinha minha carteira de estagiário, eu participava. Sim. E aí o que é que acontece? Mas tinha o GECRIM que tinha um resultado imediato, é isso que eu estou te falando, eu participar daquele ato para audiência, o cara me procurava porque o juizado, o cara tinha aquela confusão de delegacia, que a delegacia depois de 6 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, aparecia aquela audiência do GECRIM, o cara nem sabia o que aconteceu nesse meio desenrolar. Quando o cara recebia, já era a intimação do GECRIM. Aí o cara chegava lá, pelo amor de Deus, Juraci, bora comigo a audiência ali. Eu digo, quando eu olhei ajuizado, eu digo, bora. Aí consultava o processo, via, eu digo, bora, deixa comigo lá. No caminho já consultava o processo. Aí tal.
Aí tinha um resultado imediato. Tinha Essa é a minha chave. meio rábula aí também. Não, mas essa era a minha chave que eu vou colocar para você. A questão do seu projeto é você dá informação ou você entra no processo? Que a minha questão é essa. Eu não levei algumas questões sociais. Até hoje eu faço atendimentos, eu tenho esse maior prazer de dar informação. Eu digo, olha, eu posso te orientar a fazer, mas eu entrar no processo fica complicado para mim, porque hoje eu posso atender 5 pessoas, daqui a pouco eu estou atendendo 20, daqui a pouco 30, depois 40, e eu estou com 40 processos de pessoas. E suas diligências que vão em volta, e aí Pronto, eu não tenho mais vida e eu tenho que fazer minha vida para eu sobreviver. Então, a questão do, como eu digo a você, de parar os dias e dar informação, eu posso agendar da informação, orientar, tal, beleza, matei meu dia ali, fiz meu lado social. Você fala do ponto de vista da demanda processual. Do processual. Juro, o projeto Acesso, ele tem um foco específico, que são as atuações extrajudiciais. Até porque eu tenho limitação técnica, eu não sou advogado, eu não tenho como mover ações. Então, o que a gente percebeu? Que as pessoas têm dificuldade informacional para adquirir seu direito. No que tange os processos administrativos, a gente entra. Sim. Como a gente teve agora uma participante que ela é iletrada, não tinha condições de baixar o meu INSS e fazer o seu requerimento administrativo. A gente tutela. A gente vai, orienta, dona Solange, a gente vai fazer isso, pega a documentação, tira a foto, escaneia. No administrativo, se a pessoa não tiver as condições necessárias, a gente faz o administrativo. Até onde o processo de acesso pode cobrir hoje. Claro que tem os advogados parceiros que a gente demanda sobre aquela condição que a gente colocou aqui. Mas o judiciário não é o nosso foco, por conta dessas questões. Porque quando você abre uma ação, é como um filho, velho. Você vai ter que acompanhar até o fim. Sim. E aí vai ter atos. Se você não cumprir os atos das intimações... em vez de você ajudar a pessoa, você vai atrapalhar, você vai precluir. Tem preclusão, você vai prejudicar a pessoa. Então você tem que ficar o tempo todo ali ligado na sua caixa, chega uma intimação, uma notificação, para você responder os juízes, as audiências. Então, assim, é algo complexo. E aí eu sei disso porque eu estou na Defensoria Pública, a gente sabe como é que funciona, até da petição inicial até a pauta de audiência, que a gente tem que gerenciar para o defensor público defender o assistido. Então, assim, o projeto de acesso não tem ainda esse arcabouço técnico para dar conta. Até porque também ele não nasce disso. Ele nasce, na verdade, com aquela questão, desencastelar o direito e empoderar a comunidade. Sim. E é por isso que os casos repetitivos a gente sempre coloca no site, não identificando as pessoas, mas diz, caso número tal, trata-se disso, porque meu caso se enquadra aquele ali, vou fazer desse passo a passo. Muito interessante esse seu projeto. É como fosse aquelas técnicas de... Eu despertar, né? Dizer assim, vai buscar seu direito, seu caminho é esse aqui. Exatamente. Esse é a proposta do projeto Acesso. A orientação, né? Exatamente. Ô Jorge, e me diga agora, eu sou curioso. Pode perguntar. Eu sou curioso igual a você. E me diga, o porquê Jorge X? Cara... Isso... Quando nasceu e o Jorge Vieira virou Jorge X. O que diferencia o Jorge Vieira do Jorge X? É o seguinte, como eu fazia um curso pré-vestibular, né, voltado para as questões raciais, e aí a gente foi exposto aos grandes mártires do movimento negro, Malcolm X, aquela coisa toda, e a gente entendeu a nossa origem, o processo de colonização, o nosso nome do colonizador. E aí eu falei assim, meu nome é Jorge da Cruz, bicho. Da Cruz, tem algo mais colonizador do que da Cruz? Eu falei, não. Eu vou colocar o X, porque o X na matemática é incógnita. Obviamente que as pessoas dizem, quer ser o novo Malcolm X, nada disso. É incógnita, X. Razão pela qual que eu participei de um projeto de mapeamento genético, o qual identificou a minha origem ancestral. Eu hoje sei que a minha origem ancestral é da civilização de Ticá, que fica na região do Camarões. O que aconteceu? Eu recebi um certificado de ancestralidade, dizendo que meu nome tem o Ticá, e quando meu filho nasceu, né, que é o J. Zulu, eu fui no cartório, levei esse certificado de ancestralidade e disse, o nome dele é J. Zulu, LV, Ticá. E botei assim, aí eu falei, por que o Ticá? Certificado de ancestralidade. Com a cara bem brava, assim, o cartorário, para dizer, esse cara não vai sair daqui se não colocar o Ticá. Ele me olhou assim, Ticá. Ele aí, então tudo bem, senhor. E colocou o Ticá. Meu filho vai ter a oportunidade de ter uma história no sobrenome dele, de ancestralidade africana, que da onde eu vi, e não vai carregar mais o sobrenome português do colonizador. Porque o Ticá, pela lei
brasileira, os cartórios se recusam, né? Se recusa a... É uma bagunça, cara. É uma bagunça. É por isso que você vê muito nome escrito errado. As pessoas têm... Como é que não escreve seu nome? O nome do cara é Marcos. Mas tem Marcos com U. É uma bagunça. Tem uma Marcos bagunça. sem S também. A data de nascimento é uma bagunça. Então, assim, nesse cartório, quando eu fui registrar meu filho, eu fui assim, eu só saio daqui com meu filho com esse nome da ancestralidade, porque ele vai saber contar a história dele. Não vai parar na escravidão. Então, assim, esse X nasce com esse propósito de ser uma incógnita, né? Soube tardiamente que eticar, e aí, para mudar o nome, é uma complicação gigante para sua vida documental. Eu não vou mexer nisso, mas meu filho vai ter a oportunidade de levar esse sobrenome da ancestralidade. Jorge, quando você traz isso daí, essa questão ética, né? Essa questão racial, a gente até, e você levantou que você é membro de 3 comissões que julga até essa questão. Sim. E aí a gente teve uma conversa, um bate-papo aqui de uma das nossas conversas aqui que compôs aí a cadeira que você está. A gente até levantou essa questão de tiveram 2 irmãs, não foi o caso? De que uma se autodeclarou, as 2 se declararam negras e tal, e passaram no vestibular, usando as cotas. E um foi contemplado e depois o outro não, para entrar nessa questão dessas cotas. E você nessa cadeira hoje, como são os critérios, o que é que são levados em consideração? Debate importante. Hoje, a efetivação das políticas de cotas nos concursos públicos das universidades está passando por um problema gigantesco. As bancas de heteroidentificação, que são as bancas que se verifica a autodeclaração do candidato, que se diz afrodescendente, que se diz negro, pardo, precisa dessa heteroidentificação. Então não basta só eu me reconhecer? Não basta. Porque, tem as características físicas. Porque tem os marcadores raciais. Cor de pele, características fenótipas e textura de cabelo. Porque assim, Gabriel, imagine, se eu me declarar branco, eu me declaro branco, você acha que a sociedade vai me tratar como branco? Por mais que eu acredite, eu, Jorge, acredite, vai me tratar como branco? Sim. E aí, quando um candidato que é socialmente, porque a questão aqui é social, se falar, eu sou pardo, eu me classifico na categoria de negros. Isso traz para ele automaticamente as mazelas que o racismo submete dia a dia. Isso é uma afroconveniência. Porque nesse momento ele quer ser negro. Agora me diga você, rapaz, no mundo, quem quer ser negro, rapaz? Você está me dizendo... diante do racismo que a população negra é vitimada no mundo todo. Porque nesse momento que tem um benefício, queremos ser negros. Mas você vê nitidamente que aquela pessoa, mas eu sou pardo. Mas o processo de heteroidentificação é que está o grande lance. É para identificar os pardos que sofrem os efeitos do racismo. O problema é que quando a pessoa faz isso, ela usa o critério do IBGE. Se eu não sou branco, nórdico o suficiente, por isso que eu sou pardo. E dá para acabar de completar, quando você vai registrar seu filho, sim, o Instituto coloca como pardo. O meu filho mesmo, quando foi ser registrado, quase tem uma briga no saque. A técnica, a servidora, queria colocá-lo como pardo. Eu falei, tá vendo o pai dele aqui? Até que me prova contrário. Eu levei logo minha foto. Eu nasci assim, ó. Tá vendo aqui, minha senhora? Como ele, tá vendo o branquinho? Olha como eu tô hoje. Então, assim, não coloque pardo, que o pai é preto, a mãe é preta. Você vai colocar preto. E ela resistindo, mas, minha filha, eu nasci branco. Olha como eu tô hoje. Sou negro. Então, não coloco como pardo. Então, assim, as pessoas se valem de um critério que não dá conta das relações raciais, que é o IBGE. Que por exclusão, se eu não sou branco nórdico, logo eu sou pardo. Mas o cara é branco socialmente falando. E as bancas de heteroidentificação têm a função de identificar os pardos, sim, que sofrem os efeitos do racismo. Porque os pardos que não sofrem os efeitos, que gozam da branquitude, que a gente chama de afroconveniência, a gente tem que barrar. Essa é a função da banca de heteroidentificação. O problema é que tem várias bancas de heteroidentificação chapa branca, feita por próprios membros do órgão, como aconteceu agora aí no judiciário. Um juiz se declarou agora afrodescendente no TJ do Rio de Janeiro. O próprio CNJ embargou. Entrou com uma ação administrativa. Então, ora, o que é isso? Quer dizer, essas políticas de cotas só serão efetivadas se existir, e graças a Deus o Supremo já pacificou junto com o CNJ, a constitucionalidade das bancas de identificação, justamente para esse tipo de situação, né? Dessa fraude. Né? Sim.
Vem cá, Jorge, mas você tem 2 pontos aí que eu quero colocar para você, até para esclarecer para nossa população. Quando muitas crianças foram registradas como parda, talvez naquela época que eu mesmo sou pardo, tá dizendo lá que na minha certidão pardo. Muitas vezes não foi uma forma que naquele momento a sociedade exigia que não dissesse que era negro com o objetivo de não discriminar. O termo pardo estava na Carta de Perovage. Ponto. Foi como ele definiu os indígenas. Há uma polêmica com isso. Já foi tirado e trocado por termo miscigenado ou mulato. Depois voltou para pardo de novo, tá bom? E a sociedade incorporou esse termo de forma assim difusa. Mas aí quando chegou às políticas de ação afirmativa, quando o IBGE classificou dessa forma, as pessoas olharam, tá bom, se o IBGE está dizendo que se você não é branco, você é pardo, e a pessoa olhava assim, eu sou um branco, mas não sou um branco igual aquele cara que está lá colonizador. Na Suíça. Se eu não sou um branco como ele, colonizador, logo eu sou pardo. Logo eu tenho direito a ações afirmativas. E o cara é branco socialmente falando. É aquela pessoa, Jura, que não é parada pela polícia, não é aquela pessoa que é seguida dentro do shopping, a pessoa que gosta de todos os privilégios da branquitude, de ser selecionado, de ser contratado na seleção de emprego, uma pessoa considerada bonita, e daí para baixo. Aí, na hora de ter uma vaga no concurso público, a pessoa eu sou pardo, eu quero também essa vaga. E o que eu estou pegando nessas 3 bancas de identificação são coisas de outro mundo. Você olha assim, que você conversa com uma pessoa e diz assim, eu sou parda. E você vê nitidamente que a pessoa está se valendo da lógica do IBGE, que não dá conta das relações raciais. O IBGE estabeleceu uma métrica para quantificar. Mas isso não responde às relações sociais, é mais subjetiva. E funciona como, Jorge? Vocês primeiro recebem foto, para depois uma entrevista? Como é que a gente recebe a documentação do candidato e tem uma entrevista. A pessoa abre a câmera, fala a sua autodeclaração e ponto. Para todos os casos. A ideia não é fazer nenhum tipo de pergunta para não ferir a dignidade da pessoa humana, para não se sentir constrangida e nem cair na falácia do tribunal racial. Eu não pergunto nada à pessoa porque ela se considera parda ou negra. Porque o racismo não pergunta assim, você é negro, então você discriminar. O cara olha para você e pau. Então, a identificação você, eu sou negro, você olha para você, tá bom, tranquilo. Terminou a entrevista, não tem perguntas. Ele só vai abrir a câmera para eu identificá-lo. Ele vai dizer, eu me considero pardo, afrodescendente negro. E aí a pessoa fala isso, fecha a câmera, a gente vai para uma sala e fala, e aí, qual foi a percepção de vocês? Não, para mim, não tem dúvida. É uma banca de quantos? Sempre tem que ser número ímpar, 3 ou 5. No Conselho Federal de Psicologia são 5 pessoas e na Defensoria são 3 pessoas. Então, assim, aí as pessoas se manifestam, não tenho dúvida não. Para mim, o candidato número X não possui marcadores raciais, nem cor de pele, fenótipo, nem textura de cabelo. Logo, ele não é considerado como pardo, a gente indefere. Não tem subjetividade. Para a gente Mas vai o sentir de vocês também? Não é o sentir. Por que eu estou perguntando isso? Porque recentemente, uns 4 ou 5 meses atrás aí, ou menos, teve um caso, ou foi em Recife ou Pernambuco. Eu não me lembro. Tá lá, no mesmo lugar. Hein? Tá no mesmo lugar, Recife, Pernambuco. Não, foi em Recife. Foi em Recife. Ou foi no Ceará. Perturbando você. O que foi que aconteceu? Teve uma menina que se inscreveu no curso de medicina, se declarou negra e ela foi indeferida posterior na matrícula. Por quê? Porque ela passou na banca. E a banca disse que ela não era negra, mas só que a cor da pele dela... É isso que eu quero saber de você. Será que essas bancas também pode tornar injusta? Você vai me explicar isso. Por quê? Esse caso que eu estou falando, a menina tem pele negra, a menina, só que a banca diz que ela tem os lábios finos e o nariz afilado. Ou seja, ela se declarou, ela disse, não sou negra, isso também, meus pais são negros. Mas a menina tinha o nariz afilado,
que a pessoa diz, não, a pessoa tem o nariz afilado e os lábios finos. E aí a pessoa disse que ela com essa característica ela não foi considerada negra. Então, mas eu acho até que no Brasil, Jura, eu vejo assim, eu vou corroborar com o Jura aqui, a dificuldade que eu acho que uma banca dessa tem também. Porque no Brasil, você levou aquela questão do negro socialmente. Mas eu acho que também no Brasil, que o Jura quer falar, do estereótipo. Estereótipo. Eu acho assim, como o Brasil a gente tem uma formação, né, que é um país miscigenado pra caramba, tem negro, tem indígena, tem o europeu, foi muito miscigenado. Então a gente encontra de tudo aqui, a gente encontra um branco, né? Aqui no Brasil você vê de tudo, até japonês, negro eu já encontrei na rua. Então, tipo assim, é isso que ele tá falando, se é julgado o estereótipo da fisionomia do... Pergunta interessantíssima. Duas coisas, Júlio e Gabriel. A qualidade dessa banca, né? A qualidade dessa banca. Na Defensoria Pública, sempre tem que ter um defensor público, um servidor, que o servidor tem que mostrar que tem influência nessa questão ativista do movimento social negro, como é o meu caso, e uma pessoa externa do movimento social negro. O Conselho de Psicologia é a mesma coisa. Uma banca mal formada, como aconteceu no TJ do Rio de Janeiro agora, que colocou uma médica, não é boa vontade. Então, assim, as políticas de ações afirmativas estão sendo atacadas com o próprio sistema de não criar bancas qualificadas. É por isso que esse resultado que eu não tenho conhecimento pode ter acontecido. E tem coisa pior, viu, Jura? Eu estava em Brasília, tem coisa bem pior. Quando você olha assim, como essa pessoa passou nesse órgão. A banca, aí você vai ver como foi feita montada a banca. Sem nenhum interesse da efetivação das políticas de cotas. É preciso um debate sobre essa questão da formação da banca de identificação. Inclusive, eu sugeri o pessoal da magistratura negra que se crie um mandato de injunção para regulamentar isso. Porque do jeito que vai, esse tipo de acontecimento só advoga contra as políticas de ação afirmativa. O que você está falando sobre a diversidade é um fator interessante e já está pacificado nas obras sobre a heteroidentificação. Que é o seguinte... Um negro de Salvador, um branco de Salvador, é diferente de um branco de Curitiba. Um negro de Curitiba é diferente do negro de Salvador. Qual é a orientação? Quando o candidato for de Curitiba, a banca necessariamente tem que ser de Curitiba, porque o racismo é relacional. Eu conheci uma pessoa do sul do país que é considerada negra em Curitiba. Quando o cara falou, como um colega meu falou assim, é preto mauri. Tinha olho claro, mas só que dentro da relação, dentro de Curitiba, ele era negro. Tem que se respeitar isso, esse impacto do racismo. Então, qual é a orientação? Tá, você vai agora... Porque na minha percepção de avaliador de Salvador, minha mão sempre vai pesar. Mas quando eu vou entrevistar candidato de Curitiba, minha mão não pode pesar. Aquele candidato na relação social dentro de Curitiba, que tem pele mais clara, mas em relação à população de Curitiba, ele é discriminado, ele é negro. E está tudo escrito, a gente produziu muito sobre essa técnica. Agora, o poder público, o judiciário, os órgãos públicos, precisa evitar esforço para qualificar esse tipo de banca. Porque casos como esse, Gilda, só testa contra. Quer dizer, está vendo que não deu certo, que é difícil, é complexo? Eu não vejo meu trabalho difícil e complexo. Eu participo de 3, se tiver mais, pode me convidar. Porque o racismo é simples, como ele é efetivado. Qualquer profissional pode efetivar o racismo. O racismo não é um efeito intelectualizado quando é para ferir o negro. Agora, para benefício, Ave Maria. Estou dentro. Pois é. Então, são questões como essa que, para mim, a leitura que a gente já estabeleceu para desse lugar é muito mais simples. Ô, Jorge, você falou nesse... Eu estou aproveitando você aqui para beber da fonte com esse foguinho. Pode falar. Como disse o Foguinho, beber da fonte. Já foi época de a gente ver uma pessoa com a pele mais... Isso é uma curiosidade até minha. E aproveitando você que é conhecedor, é importante. A gente tem uma pessoa com a pele mais escura, a gente chama de morena. A sociedade dizendo, não, chama morena porque até a própria pessoa não gostava de se chamar de negro. Exatamente. Hoje, qual é o termo correto de me dirigir a uma pessoa? Chamar de preto, negro ou... Vou até abrir uma aspa. O nome de minha irmã é Morena. É mesmo? E engraçado, o nome dela é Morena Seco. Morena e sobrenome. É mesmo? É, Morena. E engraçado que quando ela fala o nome Morena, já ouviu várias coisas. Você nem é morena? Nossa.
você e tal, não sei, várias coisas. Que complicação. Sim, aí Sim. tem essa questão. Hoje os termos, a pessoa dizendo, não, é morena, é morena dos traços brancos, não é? Preto dos traços brancos. É meio que aquilo que eu disse a você, a sociedade de 20 anos, 30 anos, 40 anos atrás, tinha um perfil, dizia assim, de tratar, não sabia como tratar a questão do negro, Moreninho. talvez. Isso talvez você é do... Jura? Você conhece, eu queria te ouvir. Claro, obviamente. Jura, a primeira coisa para os nossos telespectadores é o seguinte, a pessoa tem nome, né? Primeiro que a pessoa tem nome, assim, qual é seu nome? Fulano. Se dirigir assim, primeira coisa, a pessoa tem nome. Segundo, depois disso, se a relação permitir, hoje, o debate mais sofisticado, a gente chama a pessoa de preta, mas isso tem uma relação. Não é para sair por aí chamando a pessoa de preta. O negão. Porque ninguém classifica o branco assim. O branco não tem esse problema. Já percebeu como a gente está sempre a reboque do referencial do branco? O branco não tem esse debate. Como é que chama uma pessoa branca? Como é o termo correto, rapaz? Teve até uma discussão dessa no Big Brother, é ridículo. Como é que eu posso te chamar? O branco não tem esse negócio. Como é que eu chamo uma pessoa branca? Chega a ver algum branco perguntando isso? Não tem. O branco. Assim, eu falo assim, chama pelo nome. O branco. Chama pelo nome. Não, mas o que eu tô te falando, sabe o que é? Na sociedade O negão, né? É o contato que a pessoa hoje está mais tranquilo. Ainda tá essa luta toda, tá trazendo consciência. Mas eu digo assim, mais um tempo atrás de 20, que eu tenho 50 anos, eu tô falando isso que eu já passei. Não, o moreno era atenuante, né? Não, e se atual, se você for pro interior, se for pro interior da Bahia, eu estou em alguns estados que eu viajo muito, fazendo um trabalho para a Defensoria de Auditoria, aquela coisa toda, o moreno é atenuante. Não pode chamar de preto e negro, não. Moreno, aquele moreno ali, é o moreno que passou aqui, acho que você é servidor novo aqui para fazer a inspeção dos arquivos. Quem é o moreno? A morena até hoje, juro, é atenuante na cabeça de algumas pessoas. Eu assisti um vídeo esses dias de Os Trapalhões, lá em 80, né? Que Mussum, né? Mussum, né? Isso, Mussum. Aí lá eles estão fazendo uma fila para tomar banho e Mussum era o primeiro a chegar com a toalha. E Didi chegava para ele e falava: não, calma, você não é o primeiro não, a gente tem que tirar no 01 aquele. Não, isso é preconceito, que o negão não pode tomar banho. Calma, para que ninguém é preconceituoso, vamos organizar a fila assim, ó. Aqui ninguém é preconceituoso, certo? Todo mundo aqui é negro. Ele, sim, todo mundo aqui é negro, beleza. Vamos formar a fila. Aí Didi foi o primeiro, Zacarias o segundo, Dedé o terceiro, ele o último. E por que eu vou continuar a ser o último se todo mundo é negro? É porque tem escala. Aqui é o moreno mais claro, o moreno mais escuro. É por hora, então... Os trapalhões pegavam pesado se você atualizar o debate, mas não é o caso. A gente não vai fazer anacronismo histórico, né? Teve seu papel e seu lugar. Então, Jura, é assim, o termo moreno, ainda em algumas regiões, ainda é atenuante na cabeça de algumas pessoas, né? As pessoas, eu cansei de alguém se referir a mim como moreno. Eu fui para o Maranhão fazer um trabalho de auditoria lá, técnica dos arquivos jurídicos, e lá foi o moreno da Bahia, ou baiano, ainda tem esse termo. Mas assim, do ponto de vista da intimidade, das relações, aqui está um debate mais sofisticado, chamado de preto. Sim. Chamar de preto. Você até me contou do seu porteiro, né? Que você chegava lá no caminho. Toda vez que chega no meu condomínio, eu chegava de carro, mudava o porteiro, ele sempre achava que eu era um Uber, né? Você é Uber? Não, eu moro aqui. Até se acostumar comigo. Até foda. É cômico pra... Mas como é que você está vendo hoje essa luta aí? Está melhorando? Está melhorando. Não é o ideal, até porque os números... Mas porque a informação está chegando também para quem deve lutar. E né? eu acho também não só isso, Júlio. A gente vê hoje, lutar, né? A gente vê um Jorge hoje ocupando um cargo em nível federal, a gente vê um Joaquim Barbosa chegando ao ministério. Então a gente vê hoje, né, o negro ocupando o espaço de fato. E carregando a bandeira e a luta, né? A gente só não pode cair na armadilha de achar que a representatividade dá conta do coletivo. Não dá. Pode ser uma armadilha até do capital dizer assim, vamos pegar aqui, selecionar alguns, colocar, tá vendo que a gente não é racista? Colocar aqui que tem. Mas não dá conta. Tipo uma TV, né? Que das escolhe opressões, uma TV que escolhe e diz que das opressões que as comunidades sofrem até hoje. Né? Hoje, quando Salvador chove em Salvador, nosso povo está debaixo da água. Sim. Salvador é a capital do desemprego ainda. A atenção básica na saúde é horrível. Norte e Nordeste, Salvador é a pior.
Há 5 anos, Recife já estava com cobertura de 85%. O último dado agora, segundo a Prefeitura, é de 63% da atenção básica. Então, assim, a gente não pode cair nesse lugar e dizer, a representatividade dá conta. Não dá. A representatividade é importante, tem o seu lugar, mas se for uma representatividade vazia, que não abre a porta para discutir o coletivo, nada adianta. O Barack Obama foi presidente dos Estados Unidos. Sim. Mas ele representa os interesses dos Estados Unidos. Nem por isso deixou de ter guerra. Entendeu? Sim. Então, assim, eu tenho muita consciência do meu lugar, de onde eu vim, da Chapada do Rio Vermelho, mas só que eu não trago esse discurso de, tá vendo, eu cheguei, eu conquistei nada, muito pelo contrário. Para eu chegar aqui, eu tive que suar sangue. Eu não quero que ninguém tenha trilhe o caminho que eu trilhei. Eu quero que os estudantes negros de toda a comunidade, toda Salvador, negros e brancos, tenham a capacidade de cursar uma faculdade, que tenham a oportunidade, e não vão entrar em debate furado e dizer, olha, é só você se esforçar como se fosse assim. Está aqui na prateleira, é só você pegar o seu produto e seja feliz. A gente tem que lutar para reformular o sistema, né? O sistema é chegar lá. O capitalismo, ele roda em cima da exceção, das exclusões, sabe? Então, assim, eu tenho bastante consciência do lugar que eu estou, é por isso que eu estou sempre... Você está me dizendo, em outras palavras, me corrija se eu estou errado, você está me dizendo que o fato de você morar em um condomínio, ter um carro hoje, você tem que aprender isso como você chegou, e lá pegar seu povo e o negro dizer, olha, o caminho é por aqui, você ajudar. Não simplesmente você dizer, eu já cheguei, vem agora você. Isso que você está falando é o debate, é o que a gente faz, mas também tem uma instância que é a política, Jura. Sim. Eu acho que é na política que a gente resolve essas macros questões. O projeto Acesso não consegue resolver o problema de acesso à justiça, mas a política define que a Defensoria Pública terá representação em todas as comarcas da Bahia. É a política. Você não quer ser só o espermatozoide vencedor. Não, você quer... nada disso. E aí a gente tem um debate político sobre isso, de disputar a cidade politicamente, para levar essas pautas para a cidade. Eu não sei se vocês sabem, eu fui candidato a vereador na última eleição, acho que fui 7º ou 8º mais bem votado pelo meu partido, e com pouca estrutura, apesar que houve um pouco de estrutura, a gente se preparou para isso, mas a gente levou uma discussão profunda nesse sentido, Jura. Sim. Com as pessoas. Diz assim, a política do asfalto e da iluminação é a repetição de padrão de político que não se renova, porque a miséria é o que acontece em todas as eleições, é a moeda de troca do voto. É interessante que a desigualdade e a miséria existam para que esses candidatos que não se inovam precisem barganhar com você, dona Maria. E aí, quando a gente chegava na comunidade, perguntava quantos médicos, juízes, advogados, filósofos, professores vocês conhecem que se formou aqui no Manuel Devoto, no Cupertino de Lacerda, no Alfredo Magalhães? Silêncio. Silêncio, Ju. Porque nosso debate era estruturante. Agora, vereador que abria a clínica de última hora, que asfaltava, que colocava corrimão, Ave Maria. E qual era o meu prazer nesse lugar? Uma vez que eu conquistei a liberdade econômica de ser um servidor público, porque eu queria estar nesse lugar? Primeiro, para travar um debate para a cidade, mostrar a repetição de padrão de práticas de exploração desses candidatos que todas as eleições fazem a mesma coisa. E aí a gente trazia para trazer corrimão, vai colocar uma lâmpada, um asfalto, que daqui a 3 anos vai deteriorar, e aí é o tempo que ele voltar aqui, fazer tudo de novo, ganhar seu voto, é isso. Candidato Copa do Mundo, né? E aí a senhora está descendo para o Vale das Pedrinhas de madrugada para pegar uma senha, seu filho está estudando na escola que não emancipe ele. Por isso que o projeto Acesso tem um poder transformador gigantesco, porque quando a gente consegue um BPC para uma pessoa, Jura, sim, a gente não tem mais o que explorar da pessoa como os candidatos fazem. Não tem miséria implantada sistematicamente para daqui a 4 anos chegar. Ah, sua luz queimou, eu vou te dar outra. Ah, seu asfalto está emburacado, eu vou tapar. Ah, o corrimão que caiu, eu vou fazer outro. Quando a gente consegue um benefício assistencial previdenciário, que a pessoa tem aquilo ad eterno, a pessoa tem a dignidade dela. A gente emancipa aquela pessoa. A pessoa sai daquele patamar de pobreza. O que acontece hoje nas comunidades? Os políticos sempre mantêm, né, a miséria como moeda de troca. Sim. E o padrão, eu vivi na comunidade, eu via muito isso. Então, assim, nesse lugar de disputar a cidade, amplificar essa percepção, é para dizer, primeiro, que eu tenho um prazer de desconstruir as práticas. Para quando a pessoa identificar o padrão, você chegar aqui querendo dar o botão asfalto, aceite. Quer botar ali? Aceite.
Quer botar clínica? Aceite. Agora entenda que é uma repetição de padrão de exploração do seu voto. Nesse você não deve votar. Não vote nesse. Não precisa votar em mim, não. Vote em outro. E assim, Jura, com um carro na rua, a gente teve quase 1.000 votos, 938 votos. Com uma campanha criativa, uma campanha que denuncia essas questões estruturantes. A gente foi de saúde, a gente foi de educação, de desenvolvimento, mas não era um debate difuso. Vamos melhorar a saúde, a educação. A gente falava sobre a atenção básica, explicava o impacto, por que as pessoas estavam na fila. A gente falava da educação, explicava o impacto na geração de riqueza, das oportunidades. E quando a pessoa se refletia que as escolas públicas atendiam complexo de nordeste de Amaralina, não estava formando cidadãos que se emancipassem economicamente, a pessoa começava a pensar, Júlio, e dizer, esse cara está falando uma coisa que faz sentido. E foi nesse debate de não dar nada a ninguém. E eu tinha um prazer de desconstruir quem me pedia alguma coisa. Eu falei, acho que eu estou aqui agora, compro seu voto, compro sua dignidade, salvo você, sim, que me pediu, você vai conseguir mais 5 votos, mas amanhã, quem salva a comunidade? Você já viu a figura do Capitão do Mato? Ele fazia isso. Pegava os seus iguais e levava para o abate, em troco de alguns benefícios. Não faça isso, não. Eu não vou te dar nada. E mesmo se eu tivesse, eu não acredito nisso, eu não estou aqui por isso. Agora, a oportunidade da pessoa ouvir isso de mim, a pessoa parar e dizer... E foi nisso que a gente ganhou os votos, viu, Jura? Sim. A gente o que eu lamento é que a gente não teve a oportunidade de ser submetido a alguns territórios, porque ela estava em plena pandemia. Era eu e um amigo, né, um parceiro, que estava para cima e para baixo, com o carro, fazendo trabalho logístico, trabalho de campanha nas redes sociais, uma campanha bonita, interessante, envolvente, e a gente arrebentou pelas nossas condições. Você acha que essas pautas do racismo e das causas negras e da diferença, igualdade racial tal, tem interesse no Congresso? Ou é uma discussão só superficial no período eleitoral, justamente para enganar o... No Congresso não tem interesse porque o Centrão está lá e a gente não está representado no Congresso. Claro que tem deputados federais que levam a bandeira. Agora, a minha percepção, Júlia, é que a gente precisa mudar a linguagem. É preciso traduzir isso na vida da pessoa. Há um grande desafio da gente entrar nas comunidades com a linguagem que a gente consiga atingir a população que é vitimada por exemplo, do racismo estruturante. Isso é a base do nosso discurso. Mas a linguagem, a metodologia de comunicação há de ser aperfeiçoada para a gente chamar a pessoa a compreender, como foi no direito, né? Desencastelar o direito para trazer a pessoa perto da gente. Se a gente levar uma linguagem jurídica aperfeiçoada, a pessoa não vai conseguir compreender. E vai achar que o problema está no advogado e não no judiciário. Sim. A mesma coisa, a nossa campanha foi nessa linha. A gente trouxe os problemas estruturantes, a gente colocou que nosso IDH se compara a alguns estados do Sul, só que a qualidade de vida é diferente, e aí a gente tem que pontuar. Salvador está nas últimas colocações, eu acho que está na penúltima hoje, sempre na penúltima para hoje, na capital do desemprego, numa cidade que tem 82% da população negra, é sintomático, não é por acaso. Não é por acaso, Júlia. Mas aí você precisa traduzir isso em soluções e levar isso para a pessoa em um diálogo franco, porque as pessoas não estão mais a fim de escutar promessas difusas, Júlia. As pessoas querem materializar suas soluções. E o nosso debate, com essa atividade técnica do... E ver a luz no fim do túnel. Exatamente. Esse é o caminho. E este ano, eu venho como deputado federal. Você vem? Venho, justamente. Eu trabalho em um órgão federal. Eu tenho um projeto de diálogo com as políticas públicas federais, previdenciária e assistenciais. Acho que a gente acabou de dar um furo, viu, Jura? Porque... Você vem com qual partido? Pelo PSOL. Ah, tá. Socialismo e Liberdade, meu deputado federal. Trazendo essas pautas que dialogam com a vida de milhões de baianos. Que é o acesso à justiça, esses benefícios previdenciários, porque todo mundo contribui quem trabalha, gente. Sim. E tem as garantias constitucionais, né? Então, assim, a gente vem com esse debate profundo, a gente vai para cima, Jura. Vai ter novidade aí na política. Sim. Porque eu viajo essa Bahia para trabalhar pela Defensoria Pública, esse trabalho de assistência jurídica. Tem muito. Você vê, inclusive... Jura, eu chego em cidade, Jura, que o IDH, a renda per capita é de R$18 mil, Jura, por habitante.
Porque a primeira coisa que eu faço quando chego em uma cidade é ver o índice de desenvolvimento humano e o mapa da violência. Você, inclusive, escreve os artigos. Eu escrevo, eu tenho um site de opinião, que é jorgex.net. Acesse aí, vamos ver as minhas reflexões. Sim. Então, quando eu chego em uma cidade, eu vejo assim, mas como é que pode ter esse índice, essa pobreza, a esse nível? Sim. Que as pessoas não têm nem condições mínimas de comprovar a sua residência, porque não conseguem ter um comprovante de residência do seu nome. A gente tem que forjar uma declaração de comprovante de residência. A gente está teorizando sobre tudo isso, juro, na Bahia. Então não é uma viagem só para vai viajar para ganhar dinheiro, não. Eu fui lembra de Joaquim Barbosa, que era aquela dica que ele me deu para mudar o Brasil? É nessa frequência que até hoje eu estou aqui. É nessa frequência, eu não vou parar. Porque foi essa oportunidade que me tornou servidor público. Se eu não tivesse naquele momento com Joaquim Barbosa, eu não seria servidor público. A teoria do caos. Sim. Porque ele, ali naquele momento, olhando, conversando tete a tete com o primeiro-ministro do Supremo Tribunal Federal, me parece que vai ser o único. Ele me dizer isso, assim, olhando para mim, e falar, agora vai. É o nosso lema de campanha. Então, futuramente você vai ser um Joaquim Barbosa no sentido da fala, de dar o falar e a pessoa acreditar, ter essa fé na palavra e dizer assim, vai que você consegue, você pode tudo. Eu não diria tanto que é muita pretensão minha, mas assim, influenciar jovens, famílias, adultos também. Nesse sentido, para mim, eu acredito que já sou um vencedor por essa questão de criar essa influência positiva na vida das pessoas, né? Então, é nesse caminho que eu estou seguindo, porque fui projetado, fui forjado nessa perspectiva de abrir portas para outras pessoas. E eu não vou parar por aí, eu vou seguir. Vou seguir com muita criatividade, com muita serenidade. A gente já falando sobre isso, foi o Gabriel no carro hoje, muita serenidade de dizer, olha, isso eu tenho interesse em sair, é deputado federal, por isso, você está com um projeto, está com uma ideia. Eu tenho um diagnóstico de base, eu trabalho em um órgão público que está sendo esmagado pela demanda reprimida e eu tenho algo a contribuir no Congresso Nacional. Primeira coisa é fortalecer as defensorias. Você é candidato federal. A federal. Sim. A federal. Essa é a bandeira que eu vou levar, do fortalecimento das defensorias públicas da União. O homem está aguerrido, cara. Estou bem à vontade, né? Agora eu estou bem à vontade. Eu estou mais à vontade nessa candidatura federal do que para vereador. E foi uma campanha fantástica. A gente fez muita coisa boa, mas nessa candidatura eu estou muito à vontade, jura. Sim. Porque eu vivo isso 24 horas no meu trabalho, nas minhas viagens, nos meus textos, no meu aprendizado para atender a população do processo acesso. Agora, com o pessoal, você no caso anda aqui com Jerônimo. O pessoal. Não. Tem candidatura própria. Candidatura própria? Existe. É o Kleber Rosa, que é o nosso candidato majoritária, e Tâmara para o Senado. Sim. Mas federal? Federal, Jorge X. Não, federal que eu digo, Brasília, o presidente vai marchar com Lula. Sim, com Lula. Sempre. Com Lula. Marchar com Lula. E aí tem o Kleber Rosa para deputados, para o governo do Estado, Tâmara para o Senado e Jorge X para o Federal. Não esquece. E quem quiser conhecer mais sobre Jorge X? jorgex.net. E aí tem um projeto acesso, projetoacesso.com.br, www.jorgex.net. E quem quiser saber mais sobre o projeto de rotinas processuais, www.rotinasprocessuais.com.br. E o Instagram de Jorge X? Jorge X com 2X e um I e S. Aí você vai me encontrar. O Jorge, nós estamos chegando no final do programa aqui, Jura Pode. Já passou o tempinho, né? Rendeu. Agora, para finalizar, eu quero uma resposta sua ainda. Diga lá. Que é uma dúvida minha. Diga aí. Você que é do ramo e você conhece. Quando se fala lugar de fala... Sim. É um termo que foi criado mais na questão racial. Ou seja, eu falo porque eu conheço. Foi um termo que foi conhecido no meio, não. Quando eu digo assim, você fala porque você tem lugar de fala. Que você sentiu, que você vive e tal. Não é? Das minorias, né? Das minorias. Sim. Aí é a minha pergunta. Todo negro tem lugar de fala, porque eu já vi muitos negros querendo defender a classe, defender o racismo, mas sem conhecimento. Você não percebe isso, não? São duas coisas. Primeiro que essa expressão lugar de fala, foi muito deturpada. O lugar de fala, ela respeita o lugar e a experiência do indivíduo. Sim. Se o negro fala da sua experiência, mas sem muito aprofundamento, mas que dialoga com a sua perspectiva,
da gente também compreender que ali há, dentro da limitação daquele indivíduo, um lugar para falar aquilo. Porque senão a gente vai academicizar todo esse tipo de debate. E o debate tem que ser popular, ou nós voltamos àquela percepção do encastelamento do direito. É preciso validar também essas experiências. Eu acho que a ideia do lugar de fala é averbar esse lugar das experiências do indivíduo. Muita gente traduz lugar de fala que você não pode falar porque você não é negro. Nada disso, gente. Já ouvi falar assim, você não pode falar porque você não tem lugar de fala. Não, nada disso. Mas também tem o negro que fala sem conhecimento. Eu estou dizendo isso por causa que teve, agora recentemente, o Big Brother Brasil. Sim, sim. E teve a Natália, né? E ela, em uma mesa, assim, conversando com o pessoal, disse que o negro foi escolhido para... eu peguei essa passagem. Para escolher, porque disse que ele era forte e resistente. Então, aí ela foi até criticada nacionalmente. Sim, o pessoal disse assim, ela não tinha lugar de fala, ou seja, ela não conhecia para falar aquilo. Não. Fez meio que ficou meio confuso esse lugar de fala. Não, eu acho que até misturar os conceitos. Eu acho que ela é desinformada, ponto, e acabou. Sabe? Simples assim, porque é da vida. Teve até uma passagem agora, não sei se você viu no É de Casa, o programa da Globo. Eu vi, Ana Furtada veio com algum prato para servir e tal, e buscou no meio ali uma senhora negra, entregou, a senhora faz as honras, a senhora serve as pessoas. E está sendo criticadíssima na internet como um ato racista. Como um ato racista e tal. Por que ela buscou aquela senhora naquele universo? Cheio de gente ali, uma banda, um bocado de pessoa. Ela foi logo na senhora negra. A senhora tem as honras e a senhora serve a gente aqui. A senhora levantou e... Isso foi um assunto bem comentado, Jura. Bem comentado, porque foi um gatilho gigantesco. Ela pediu desculpa. Ela pediu desculpa, mas aí que é o debate que eu estava com os amigos hoje. Que é o seguinte... A discussão sobre o racismo estrutural está sendo usada como escudo, justificativa para os atos racistas. O que acontece agora? O branco comete o racismo, eu peço desculpa, que o racismo estrutural me levou a fazer isso. Não tem mais crime. Desculpa pronta. Foi o que aconteceu. E eu falando com um colega meu hoje, né? Um colega no Rio Vermelho, fui no trabalho dele conversar com ele hoje, ele falou, Jorge, você vai ver, ela vai pedir desculpa. E vai botar na conta do racismo estrutural. Ou seja, o inimigo agora é outro. O inimigo é invisível. Ela não é culpabilizada por isso. Ela pede desculpa, comete o crime, que assim como foi uma palavra, mas se fosse um tiro. Porque eu sempre me imagino assim, foi uma palavra, mas se fosse um tiro. Porque você vai dizer que o negro ele é um alvo mais fácil para o tiro. Vide o dentista que morreu em São Paulo, porque estava correndo para pegar o seu voo. Quem lembra dessa história? Ali, sim, a mesma coisa. É uma palavra, calma, que ela pediu desculpa, mas se fosse um tiro. Já foi, meu filho. Uma oportunidade de emprego. O cara olha para mim, esse cara tem cara de sisudo, não fuga a cara dele. Não vou dar oportunidade a ele, não. Eu não vou investir nele, não. Eu não vou ajudar o projeto dele, não. Não gostei dele, esse rasta aí, esse cara deve ser... E aí? Quantas? E eu me pergunto assim, institucionalmente, Jorge, você dentro de um universo desse federal, dentro de uma defensoria, né, eu imagino chegar lá um negro, rasta, como é visto isso lá? A gente vai chegar, eu vou fazer igual um colega meu, já botar para lenhar. Gabriel, a gente é forjado a lutar sozinho, Gabriel. A gente é forjado. Dentro dos movimentos sociais, a gente é forjado a lutar sozinho. A gente tem um aposto teórico, estrutural do movimento social, para quando a gente chegar nesses ambientes, porque assim, eu trabalho na Defensoria Pública da União, você acha que tem quantos negros lá na Defensoria Pública da União? Em Salvador, chuta aí. Chuta. Não tenho noção, não. Servidor e defensor, chuta. 2 servidores negros e mais 2 servidoras, 2 servidoras negras. É a realidade. Eu estou falando de Salvador. A capital negra, né? Capital negra. Agora, assim, a gente é forjado para se preparar para esses lugares de poder. E quanto mais a gente adentrar os espaços de poder, mais branco ele fica. Agora a gente é retado, viu, Gabriel? A gente é retado. A gente chega com nossas marcas ancestrais, se posicionando, estudando, porque a gente tem que estudar sempre, para não tomar bola nas costas, estudando, se posicionando, levando esse debate. Agora, outra pergunta para finalizar. Tem uma pessoa que eu conheço que ele diz assim, que ele é negro, pobre, hoje está com condição boa, mas eu digo assim,
Ele era pobre e aprendeu a ler dentro de um banheiro, que ele disse que se encantou com o livro, que na escola, a escola não tinha estrutura, e o único lugar que tinha para ele aprender a ler foi o banheiro. A professora disse, sente aqui e vá aprender a ler. Ele disse que começou a ler, se encantou com aquilo, deslanchou. Vou lhe contar. Na verdade, não foi um banheiro. Foi um banheiro. A professora tornou o banheiro uma biblioteca. E ele pegou e leu o livro. Ricardo Coração de Leão. Ricardo Coração de Leão. Esse cidadão aí eu conheço e conheço bem. Ele aí também vem dizendo pra gente, ele diz assim, rapaz, a gente tem que acabar um pouquinho. A leitura mudou a... Ele disse, acabou. Levou ele e elevou o homem. E preparou. Não, ele disse assim mesmo... Existe a questão do racismo estrutural, ele reconhece que existe, mas ele diz assim, a gente tem que acabar com essa discussão, porque talvez quando a gente discute muito aqui, a gente deixa passar muita coisa. Posso parafrasear ele agora numa frase dele que ele disse? Hoje nossa luta não é mais, a gente não quer mais o receber a esmola. Hoje... Quem chicoteou o negro no Pelourinho? Hoje o negro quer brigar pelo Gucci, pela Land Rover. Eu quero ocupar esse espaço. Eu não quero mais estar lá atrás. Não quero estar lá mais atrás brigando por minorias. Eu quero ocupar o espaço aqui. Eu quero estar aqui onde o branco está. Então, se o branco aqui... tem um Land Rover, eu também tenho que ter. Ou seja, eu posso vestir Gucci, por que eu não posso usar um Gucci? Por que eu não posso usar um terno Armani? Por que isso? Vamos... mais uma vez o branco se colocando como referência das nossas ações, moldando nosso pensar. Essa é uma típica falácia argumentativa da falsa equivalência. De tomar cuidado com isso. O branco não pode nortear a nossa percepção de autodeclaração, porque se eu não sou branco como esse branco, eu sou pardo, sempre o branco excluindo, dando um passo para a gente. Se o branco tem, a gente tem que dar. O capital não tem lugar para todo mundo, Gabriel. Não tem lugar para todo mundo. A discussão, o debate é outro. Mas também a gente não pode se reprimir. Não é para se reprimir. É por isso que eu falo que esse debate é perigoso, porque é uma falsa, é um discurso retórico da falsa equivalência. São coisas diferentes e a gente não pode suprimir um processo que leva a outro. Não tem problema nenhum. Agora, traduzir dessa forma, você pode colocar a pessoa em uma armadilha. O debate é estruturante das condições básicas para todos os cidadãos. Sim. A Constituição está aí. Eu quero que as pessoas tenham dignidade. Eu não vou ficar brigando que as pessoas tenham Land Rover. Tem Land Rover para todo mundo? Não tem. Não tem. Mas eu posso ter. Todo mundo pode. Mas eu não vou colocar isso como um discurso. Não caio nessa. Que cara tem roupa. Não vou colocar. O debate é outro. Tem gente que o Brasil está em 30 milhões de pessoas, 33 milhões de pessoas, está em segurança alimentar, gente. Sim. Saneamento básico em Salvador. Mas quando ele fala no sentido, eu até entendo a palavra. Eu entendo o que ele quer colocar, que ele diz assim, voltando para político um pouco, ele diz assim, o político ele vem discutir isso com você, quem bateu no negro, no Pelourinho, o que é que você está sofrendo, mas só que ele não resolve. Então, esse discurso, ele diz assim, o cara vai te dar corda para você ficar discutindo isso. Mas, na verdade, está passando outras coisas por trás que a gente não está percebendo. Essa que é a linguagem que ele... Eu acho que, pelo que eu pude perceber, é a questão reativa do discurso. É só ficar no diagnóstico do problema. Sim, e não avançar para outras questões. A gente é muito bom em diagnóstico, mas propor, a gente tem muita dificuldade. Você dá o anador, mas não cura o dente doendo. Debate que eu acho que são processos. Eu acho que é importante ter essa reflexão do nosso lugar, de como o racismo estruturou nossa condição de vida, até onde a gente mora. Sim. Mas também tem que ter proposição para desenvolver a cidade. Sim, senão... E quando eu falo que Salvador é a capital do desemprego, é nesse sentido. Não, é preciso ter emprego em Salvador. É preciso ter atenção básica em saúde em Salvador. Porque isso é soluções, Jura. Sim. O meu discurso é nessa linha. Eu não vou ficar reagindo. Tipo assim, eu vou esperar o próximo fato, o próximo problema racial que a gente teve agora nesse programa da Globo, para eu fazer textão, para eu manifestar, e depois disso eu fico em casa sentado esperando o próximo. É isso, e ficar vendo me perdoe, como a Rede Globo faz. Aí no outro dia de uma situação que ocorra, próxima polêmica, leva um negro lá para discutir, para falar, e aí eu fico só reagindo. Um ciclo vicioso. Eu fico reagindo ao problema, mas assim, eu prefiro, Júlio, quando eu escrevo meus textos, quando eu estudo, quando eu faço as minhas viagens, eu prefiro teorizar soluções.
E daí o nosso discurso teve uma projeção na nossa candidatura, porque eu sempre falava em soluções, mas soluções de fato. Porque, agora eu entendi a sua pergunta, ficar reagindo ao problema o tempo todo, você acaba sendo vítima desse próprio vetor. Sim. De ficar. Vou esperar agora, teve essa agora da Globo, qual a próxima? Vou ficar sentado. Quando vier, opa, vamos lá trabalhar. Não, Júlio. Enquanto lá a realidade existe e está acontecendo. Falar do orçamento da cidade, do Estado. Falar do acesso à justiça, saneamento básico. Como é que gera riqueza no estado da Bahia? Como é que a gente consegue? Hoje a gente perdeu o protagonismo no Nordeste para o Ceará, para Fortaleza. A gente perdeu o protagonismo econômico. A gente perdeu. Como é que a gente gera riqueza para a Bahia? Essa é a pergunta. Agora, a minha compreensão é: o problema das capitais só começa a ser resolvido primeiro pelo interior. Não tem capital que se sustente seus problemas se você não começar pelo interior. Quando você vê esse programa norte-americano, os Estados Unidos é uma grande fazenda. A gente acha que é tudo... Sim, é uma grande fazenda. Quando você vê a estrutura das fazendas dos Estados Unidos, você vê, agora dá para entender. Salvador só vai ser uma cidade digna se a gente resolver o problema do interior. Começar pelo interior. Eu não tenho dúvida disso. Não se resolve um problema do Estado pela capital. Começa pelo interior. É o interior que estrutura. É uma concepção que eu tenho clara sobre isso, Júlio. Então, assim, são debates como esse de você colocar em perspectiva, né? Porque eu sou da capital, mas qualquer da capital, não. O problema da capital, o problema do interior, começa pelo interior. O interior tem que ser visibilizado. Tem que ter políticas públicas. É oportunidade. Geração de riqueza. Meu avô dizia há muito tempo lá atrás que o problema no interior lá da cidade, que ele sempre dizia, quando o êxodo ocorre, é onde vem os problemas, porque aí você tem a criação das comunidades, você tem o problema de esgotamento sanitário, porque você não tem suporte amparado, que foi o que aconteceu, né? Exatamente. Na cidade com o Rio de Janeiro, por isso que os morros estão lá vivendo. Exatamente. Mas eu acho que a gente vai para essa conversa aí. Jorge, eu queria agradecer a sua presença aqui, meu nobre. Eu fico muito feliz. Faça suas considerações finais aí. Agradecer, Jura. Agradecer, Gabriel. Meu colega Lê, muito obrigado pela oportunidade aqui de vocês me ouvirem. Né? Porque assim, quando a gente está trabalhando, está produzindo, a gente quer falar. Marcar um dia aí para sua esposa vir aqui também, que ela... é uma assistente social de mão cheia. Eu falo com ela, você ela é a melhor assistente social do mundo. Falar sobre as andanças dela aí para a gente conhecer. Você vai adorar. Ela é muito especializada. Ela tem pós-graduação em saúde mental, saúde da família. Sim. Ela que me ensina muito como ter uma escuta qualificada, tem empatia, me colocar no lugar do indivíduo. As consultas dela nunca é no tempo cronometrado, porque ela sempre dá uma atenção. Encontra os casos. Minha esposa a entrevista vai ser melhor do que a minha, porque a lei é boa, viu, Jura? A profissão de monstro. Eu sou suspeito de falar, mas ela é boa. Jorge, mas você está nas suas considerações, mas eu vou voltar a fazer uma pergunta aqui. Curiosidade. Você é do Nordeste. E nascido e criado na Chapada do Rio Vermelho. Hoje eu moro no Rio Vermelho, Preço. que é próximo do complexo. Porque assim, eu fui morar em Santo Inácio. Eu percebi que quando você sai do seu território, essas relações sociais, da época que você jogava bola, nos babas, nos campos, você perdeu tudo. Ninguém vai te visitar. Mas a Chapada tinha, na época de lá pra cá, seus amigos, alguns perderam muita gente, você de lá? Muita, Jura. Muita. É de montar 2 times de futebol. E gente que eu... E engraçado que eu lembro de todos eles. Engraçado. É uma das coisas que a gente que coloca a gente nesse estado enrijecido de enfrentar a vida. Uma vez estava falando com um colega meu lá. Tem uns 10 anos que eu estive na Chapada e... Você conhece? Não, eu conheço. Eu perdi muito. De chegar a entrar lá no meio mesmo. Perdi muita gente. Com pessoas de lá e a pessoa dizer, Jura, aqui é... E eu entrar com gente assim, o cara disse assim, esse aqui virou polícia, esse aqui tal, esse aqui... E você conhecer todo mundo da mesma origem, mas depois tem que se separar, né? Muita gente tombou nessa questão das opressões sociais. Muita gente tombou na Chapada do Rio Vermelho. Eu conheci vários casos. Eu não esqueço, engraçado que fica como um trauma, né? E vira e mexe e fala assim, pô, tá em tal lugar. E aí quando a gente faz a reflexão, Júlio, diz assim, caramba,
o que faltou para sobrar para mim. Eu estava contando um amigo meu, só para terminar, Júlio. É muito tênue a linha, né? Eu estava tomando uma cerveja em frente à igrejinha. Quem é da Chapada sabe o que eu estou falando. Eu e um amigo meu, Misso. A gente botou uma cerveja skin Cariol aqui, ele sentou aqui, eu sentei. Daqui a pouco a skin explodiu. Um tiro, juro. Passou entre nós dois. Outro dia eu estava com outro amigo meu, Mirinaldo, no frente da casa dele, ele sentado assim em cima de um carro, e só veio o farol explodir também, foi um tiro, juro. E várias situações que hoje eu paro assim, gente, eu escapei. Mas eu escapei bonito. Não era o dia. Mas foi muitas situações que você, quando começa a rememorar, quando eu fazia um curso pré-vestibular, por exemplo, eu tinha que perguntar à minha mãe, e aí, como é que tá? Porque tinha um lugar pela Praia das Pedrinhas e pela Serra do Rio Vermelho. E tinha uma rua do meio, que era a Rua do Crioulo Enrolado. E aí eu perguntava, mas pode suba pela tal lugar para saber qual é o melhor lugar chegar em casa. Teve um dia que meu compadre Rami me salvou. Já peguei muito esse caminho, que eu morava ali no ponto 7, e para sair ali no Lucaia, eu ia por dentro ali, passava pelo Parque da Cidade, Margeano, e saía lá. Exato. Ou subia Santa Cruz para descer, ou passava a Chapada do Rio Vermelho. Exatamente. Teve um dia que eu cheguei do pré-vestibular, e aí meu compadre vem aqui tomar um rabo de galo. Naquele tempo a gente tomava cerveja porque era o governo da direita, a gente tomava rabo de galo. Quem não conhece Coca, 51 com Coca-Cola. 51 com vinho. Rabo de galo sim. É 51 com vinho. Compadre, vem aqui tomar um rabo de galo, quer mais de compadre. Rapaz, foi o tempo correto de eu me safar de um assassinato. Quando eu entrei lá em compadre Abel, que Deus o tenha, para falar com esse meu compadre Rami, foram os tiros começam. Morreu uma pessoa em frente à minha casa. Assassinada. Se ele não me chama, não sei, acho que é coincidir com o fato ali. Então, Júlia, quando hoje eu fiz até um texto, eu postei uma foto minha me formando, escrevi esse relato, tem coisa que a gente passa, Júlia, porque a miséria é tão grande que a gente acostuma, né? Isso mesmo, morreu aqui, tiroteio, aquela coisa. Mas quando você sai e bota em perspectiva, como eu coloquei em perspectiva aqui minha carteira, quando foi averbar o tempo de serviço, e minha carteira de trabalho foi assinada quando eu tinha 14 anos. Sim. Eu falei, caralho, eu trabalhei com 14 anos, eu não sabia, você não se dá conta. Eu falei, eu trabalhei com 14 anos. Você soube o resultado final, você diz assim, pô, não tem perspectiva, dizer assim, vou chegar onde aqui, né? Então, assim, quando eu comecei a escrever o texto da minha formatura, eu fui rememorando, tem hora que eu chorei, eu falei, caramba, que vida era essa, irmão? Morreu fulano, morreu fulano, morreu fulano, morreu fulano, passou tiro perto de mim, morreu o cara do meu lado, velho. E seu filho vindo hoje, Jorge, como é que você prospecta isso para... Eu vou protegê-lo. Eu não quero que ele passe por 10% que eu passei. Não quero. Filho criado sem pai, uma mãe negra que criou três crianças, que perdeu o direito de chamar de mãe, porque minha avó me criou tanto, minha mãe trabalhava no Parque Mendonça, que na minha percepção dos meus irmãos, quem era a minha mãe era a minha avó. Aí o que aconteceu? A gente chamava a minha avó de mãe e a mãe de Gilda. Ela sofre com isso mesmo até hoje. Perdi o direito de ser chamada de mãe porque tive que ralar para criar vocês três. É terrível isso. Terrível. Ter um laço cortado por essa relação de distanciamento, porque ela tinha que trabalhar para sustentar 3 filhos. Saía você dormindo, chegava você dormindo? Não, e o engraçado é que a gente esperava ela chegar de madrugada do Paz Mendonça. A gente esperava. Sim. Os 3 esperavam ela chegar toda noite de Paz Mendonça, naquela época. Loja 14, Rio Vermelho. Ela trabalhava na loja 14 e trabalhava na loja da Pituba, que acho que era 28. E foi lá que eu comecei a trabalhar como um taxi-mirim com 13, 14 anos. Que é aquela. Não sei se você alcançou, Júlia, quando a madame ia fazer compra na Pituba, aí tinha os meninos com os carrinhos na mão, com aquele jaleco azul. Eu trabalhava daquilo, Júlia. Aí a madame fazia a compra, quando ela morava na Pituba, ia andando, aí botava a compra e eu atrás dela. Até o apartamento levava, subia, aquela coisa. Meu primeiro trabalho foi de taxi-mirim. Era um projeto da Secretaria de Segurança Pública. Depois ganhava trocado ali. Ela pagava a gente, obviamente. Jorge, obrigado pela sua presença, meu irmão. Eu agradeço a vocês por me ouvir, eu fico muito feliz, eu falo pra caramba, né? Mas fico feliz foi bom. Nessa A experiência de vida é boa demais. Obrigado a você, Jura, obrigado a você, Gabriel, obrigado aos telespectadores pela paciência de me ouvir, e estou aqui à disposição. Me chame minha esposa, que ela é muito boa. Vou trazer ela aqui mesmo. Tchau, até o próximo Jura Pode. Valeu, galera. Valeu, Jorge. Valeu, galera. Valeu, Ari. Valeu, Jura.